Imagine entrar em um mundo onde o ar está pesado e úmido, um cobertor quente agarrado à sua pele. A luz do sol, filtrada através de um dossel espesso de folhas de esmeralda, apoia o chão da floresta em padrões de luz e sombra. Esta é a selva da Mesoamérica antiga, um lugar repleto de vida, uma tapeçaria vibrante tecida das canções de pássaros exóticos e os chamados tagarelantes de macacos brincalhões. O ar vibra com uma sinfonia de criaturas invisíveis, o farfalhar das asas invisíveis, o chilrear de insetos, um zumbido constante de atividade que fala de um mundo vivo e próspero. Isso não é apenas uma selva, este é o coração do Olmec, um terreno envolto em mistério, um lugar onde os segredos antigos sussurram na brisa. O caminho enrola-se mais fundo no abraço da selva, uma estreita fita da terra quase visível sob a profusão da vida. Samambaias gigantes desenrolam suas folhas como mãos gigantes e pré-históricas, suas superfícies esfriam e úmido ao toque. Lianas, densas como o braço de uma criança, cortam os galhos de árvores altas, criando pontes naturais e caminhos ocultos. Borboletas com asas como vitrais flutuam pelo ar, suas cores um caleidoscópio de tons brilhantes, safira, esmeralda, rubi. O próprio ar parece brilhar com uma energia vibrante e quase mágica. Os sons da selva se intensificam, um coro da orquestra da natureza, cada uma observando uma parte vital desse ecossistema antigo. Esta selva exuberante não é apenas um cenário bonito, é a base do mundo Olmec. As árvores fornecem abrigo, sombra e sustento. Suas frutas nutrem as pessoas, sua madeira constrói suas casas, suas folhas fornecem remédio. Os rios que cobrem a selva, entrando na densa vegetação rasteira, são a força vital da terra, fornecendo água para beber, irrigação e transporte. Os Olmecs entenderam a profunda conexão entre eles e o mundo natural, respeitando e honrando os dons que a selva lhes concedeu. Eles não eram apenas habitantes desta terra, eles faziam parte disso, entrelaçados no próprio tecido do ecossistema. À medida que você se aventura, a luz do sol desaparece, dando lugar às sombras manchadas da vegetação rasteira. O ar fica mais frio, amortecedor e os sons da selva mudam, tornando-se mais suave e mais misteriosa. Árvores gigantes e antigas, suas raízes serpenteando pelo chão da floresta como serpentes maciças, são testemunhas silenciosas da passagem de séculos. Sua casca, áspera e texturizada, conta histórias de inúmeras estações, de tempestades resistentes e anos suportados. Essas árvores são mais do que apenas árvores, eles são monumentos vivos, guardiões dos segredos da selva. O mistério da selva é palpável, uma sensação de admiração que paira no ar, pesada com antecipação. Que segredos esse mundo vibrante e repleto sustenta? Que maravilhas ficam escondidas sob a densa folhagem? Que histórias antigas sussurram ao vento? As perguntas ficam sem resposta, aumentando o fascínio, atraindo você a explorar ainda mais, a desvendar os mistérios que estão dentro desse labirinto verdejante. A selva em si parece acenar, convidando você a descobrir os segredos que ele mantém, as maravilhas da civilização de Olmec que prosperaram em seu abraço. O caminho torce e se transforma, levando você mais fundo no coração da selva. O ar fica mais quente à medida que o dossel se fecha acima, criando uma atmosfera úmida e quase úmida. Os cheiros de terra úmida, folhas em decomposição e a fragrância doce de flores exóticas se misturam, criando um perfume rico e terroso. O caminho se torna mais íngreme, mais desafiador, exigindo atenção e cuidado. No entanto, o senso de aventura e descoberta é emocionante, alimentando o desejo de continuar, de ver o que aguarda ainda mais o abraço da selva. De repente, uma clareira aparece. A luz do sol derrama através do dossel, iluminando uma pequena vila isolada. Cabanas construídas a partir dos galhos e folhas das árvores da selva pontilham a paisagem, seus telhados de palha se misturavam perfeitamente com a folhagem circundante. Os cachos de fumaça preguiçosamente das lareiras, carregando o cheiro de cozinhar alimentos, talvez milho, feijão ou algum outro delicioso deleite. As crianças riem e brincam, suas vozes ecoando pela clareira, uma prova da vibração da vida dentro dessa comunidade antiga. Isso é um vislumbre da vida cotidiana do povo Olmec, um momento congelado no tempo, uma prova de sua resiliência e sua estreita conexão com o ambiente. As casas, cuidadosamente elaboradas a partir de materiais naturais, são uma prova da engenhosidade e recursos dos Olmecs. Eles são simples, mas funcionais, misturando harmoniosamente com a paisagem circundante. Os materiais estão prontamente disponíveis, refletindo uma profunda compreensão dos recursos naturais disponíveis para eles.
Cada cabana é um pequeno universo, um santuário onde as famílias se reúnem, as refeições são compartilhadas e as histórias são contadas, passando conhecimento e tradições por gerações. O artesanato reflete um respeito pelo ambiente e uma profunda conexão com a terra. Os moradores, vestidos com roupas simples e elegantes feitas de fibras naturais, realizam suas tarefas diárias. Alguns estão tendendo a culturas, outros estão criando ferramentas ou preparando alimentos. A atmosfera é de cooperação e comunidade, um reflexo da estrutura social do Olmec. Eles trabalham juntos, apoiando-se, mostrando um espírito de camaradagem e respeito mútuo. As crianças, seus rostos brilhantes de curiosidade, observam os adultos com olhos ansiosos, aprendendo as habilidades e tradições que moldarão suas próprias vidas. Essa cena se desenrola como uma imagem viva, dando vida ao povo Olmec, tornando-as reais e relacionáveis aos jovens leitores. A impressão geral é de harmonia entre humanos e natureza. Há um senso de respeito pelo meio ambiente, uma profunda compreensão da interconectividade de todos os seres vivos. O povo Olmec não é conquistador da terra, mas de seus mordomos, vivendo em equilíbrio com o mundo natural. Essa relação entre pessoas e natureza é fundamental para sua cultura, moldando sua visão de mundo e suas vidas diárias. Isso cria uma base forte para a compreensão da sustentabilidade de uma criança e a importância de viver em harmonia com o meio ambiente. Os sons da selva continuam, um cenário constante para essa cena da vida cotidiana. As chamadas de macacos, as canções dos pássaros, o farfalhar das folhas, todos contribuem para a atmosfera geral, criando uma experiência vibrante e imersiva. A selva não é apenas uma configuração, é um personagem em si, uma parte integrante da história de Olmec. É uma fonte de sustento, uma fonte de inspiração e uma fonte de significado espiritual. O povo Olmec está inextricavelmente ligado ao seu ambiente, sua cultura profundamente enraizada nos ritmos e ciclos do mundo natural. Quando você sai da vila, o caminho continua a ser aprofundado no abraço da selva. A luz do sol filtra as folhas, criando uma atmosfera etérea. À frente, uma sensação de antecipação constrói, uma pitada de mistério no ar, sugerindo que a selva ainda mantém muito mais segredos, muitas outras maravilhas esperando para serem descobertas. A jornada continua, acenando os jovens aventureiros para explorar os mistérios que estão por vir. A jornada pela selva Olmec não é apenas uma jornada pelo espaço, é uma jornada ao longo do tempo, uma jornada para o coração de uma civilização fascinante e vibrante. O caminho se desenrola diante de você, chamando você para explorar as maravilhas que ficam escondidas dentro do coração exuberante da terra de Olmec. O ar zumbiu com a promessa de descoberta, os ecos de um rico e civilização antiga esperando para ser revelada. Emergindo do denso caminho da selva, uma clareira se abre, revelando uma visão familiar e totalmente estrangeira. É uma vila, aninhada entre as árvores gigantes, seus habitantes passando por suas vidas diárias com uma dignidade tranquila. As casas são estruturas simples, construídas com os materiais que a selva generosamente fornece. Postagens fortes e resistentes de madeira escura e polida suportam telhados de que com folhas largas e sobrepostas, criando uma camuflagem natural contra o cenário de esmeralda. São grandes palácios ou estruturas imponentes. São casas, construídas com praticidade e um profundo respeito por seu ambiente. As paredes, tecidas de galhos e juncos flexíveis, são resistentes e respiráveis, permitindo que a brisa suave da selva flua. Os cachos de fumaça preguiçosamente de pequenos fogos de cozinha, carregando o aroma tentador de carnes assadas e ensopados, um perfume reconfortante e familiar que sugere o calor e a comunidade dentro. As roupas do povo Olmec são tão naturais quanto suas casas. As roupas são tecidas de fibras colhidas de plantas, tingidas com pigmentos da própria terra, ocres, marrons e vermelhos profundos de minerais triturados, azuis vibrantes e verdes de extratos de plantas. Os tecidos são simples, geralmente soltos e confortáveis, permitindo liberdade de movimento enquanto trabalham na terra ou cuidam de seus artesanatos. As cores, embora abafadas, são ricas e terrosas, refletindo os tons da própria selva. As crianças usam roupas semelhantes aos pais, túnicas simples e saias, seus movimentos sem sobrecarga por camadas restritivas. Há uma praticidade em suas roupas que fala muito sobre sua desenvoltura e sua harmonia com o meio ambiente. Isso não é moda por causa do adorno, são roupas projetadas para funcionalidade e conforto em seu ambiente. A estrutura social da vila de Olmec é evidente na maneira como as pessoas interagem. Há um senso palpável de comunidade, uma compreensão compartilhada da interdependência. As crianças brincam juntas, suas risadas ecoando através da clareira, intercaladas com as chamadas dos habitantes da selva.
Os adultos trabalham em colaboração, seus movimentos sincronizados, suas tarefas aparentemente sem esforço dos anos de prática. Alguns estão envolvidos em atividades agrícolas, cultivando o solo rico do piso da selva, plantando e colhendo colheitas de milho, feijão e abóbora, os grampos de sua dieta. Suas ferramentas, criadas a partir de madeira e pedra, são extensões simples, mas eficazes, de suas próprias mãos. Outros estão envolvidos na criação de artefatos, suas mãos qualificadas moldando argila em figuras intrincadas ou esculpindo pedras em ferramentas. Há um senso de respeito e cooperação mútuos, com tarefas sendo compartilhadas e responsabilidades assumidas com aparente facilidade. Observando-os, percebe-se que os Olmecs não eram simplesmente sobreviventes, eles eram mestres de seu ambiente, vivendo em harmonia com o ritmo da natureza. Suas vidas não estavam cheias do ritmo frenético frequentemente associado às sociedades modernas. Em vez disso, eles abraçaram um estilo de vida mais lento e deliberado, permitindo que a natureza dite o ritmo de seus dias. A selva forneceu tudo o que eles precisavam: comida, abrigo, materiais para roupas e ferramentas. Em troca, eles respeitavam a selva, garantindo sua prosperidade e produtividade contínuas. Esse profundo entendimento a respeito do meio ambiente não eram apenas práticos, também era espiritual, entrelaçado em suas crenças e tradições. Um olhar mais atento aos artefatos revela outro lado de sua civilização, sua notável arte. Enquanto suas casas e roupas são práticas e funcionais, sua arte conta uma história diferente. As intrincadas esculturas em pedra, os ornamentos de jade finamente criados, a cerâmica lindamente pintada, esses objetos revelam um nível sofisticado de habilidade e imaginação. O contraste entre a simplicidade de suas vidas diárias e a complexidade de sua arte é impressionante. É um lembrete de que, mesmo nas sociedades mais básicas, a criatividade e a expressão artística podem florescer. Os filhos da vila são particularmente cativantes. Seus olhos são brilhantes de curiosidade, seus movimentos enérgicos e divertidos. Eles estão aprendendo com seus anciãos, observando todas as suas ações, absorvendo as habilidades e conhecimentos que um dia serão suas. Eles aprendem não apenas como cultivar as ferramentas de terra ou artesanato, mas também as histórias e tradições que moldaram sua cultura gerações. A risada deles é um tez. A vibração de sua comunidade e sua alegria conexão com o mundo natural que o cercava. Eles são participantes ativos de sua sociedade, aprendendo as habilidades e responsabilidades que lhes permitirão continuar o legado de seus ancestrais. O espírito comunitário é palpável, ajudar um ao outro não é uma exceção, mas a norma. Seja compartilhando comida, auxiliando nos campos ou colaborando em artesanato, o povo da vila demonstra um senso inabalável de apoio e solidariedade. Eles trabalham juntos, riem juntos e celebram juntos, suas vidas refletindo um forte tecido social que é solidário e sustentador. Suas interações não são transacionais, são expressões de laços profundos de parentesco e comunidade. O povo Olmec não era apenas mestrado em seu ambiente, eles também eram profundamente espirituais. Seu sistema de crenças estava inextricavelmente ligado ao mundo natural, refletido em seus rituais e cerimônias. Eles reverenciaram as forças da natureza, reconhecendo seu poder e interconectividade. A arte deles geralmente descreve criaturas e símbolos mitológicos representando os elementos, ressaltando a importância da natureza em suas vidas. Embora os detalhes específicos de suas crenças religiosas permaneçam em grande parte um mistério, a reverência que eles mantinham pelo ambiente é evidente em suas vidas diárias. Eles não procuraram conquistar a natureza, eles procuraram viver em harmonia com isso. Saindo da vila, o caminho da selva continua sua jornada sinuosa. As experiências do dia permanecem vívidas, a visão de crianças brincando, o som de adultos que trabalham juntos, o perfume de cozinhar alimentos. O povo Olmec, embora separado pelo tempo, se torna surpreendentemente familiar. Eles não eram simplesmente habitantes do passado, eles eram pessoas vivendo suas vidas, se esforçando para construir uma comunidade e encontrar harmonia com o mundo ao seu redor. A história deles, embora contada com linguagem simples, revela profundas verdades sobre comunidade, sustentabilidade e o poder da engenhosidade humana. O caminho serpenteia, chamando o viajante para explorar ainda mais as maravilhas e os mistérios dessa antiga civilização. Mas a memória de conhecer o povo Olmec, uma experiência vívida e emocionante, continua sendo uma parte estimada da jornada. A jornada continua, cheia da antecipação de novas descobertas. O caminho da selva, depois de um tempo, se abriu em uma vasta clareira, banhou-se na luz solar manchada, filtrando o denso dossel. Mas não foram as árvores que dominavam o espaço,
era a presença de algo monumental, algo totalmente inspirador. Lá, levantando-se da terra como sentinelas antigas, estavam as cabeças colossais. A princípio, eles eram apenas dicas, sombras na periferia, formas enormes emergindo das profundezas verdes. Quando nos aproximamos, sua verdadeira escala se tornou aparente. Eles eram gigantescos, muito maiores do que qualquer edição que as crianças já haviam visto, ainda maiores que as árvores mais altas. Cada cabeça era um monólito enorme de pedra, esculpido com habilidade e precisão surpreendentes. Eles eram rostos, inegavelmente, mas rostos de tamanho tão imenso que evocaram uma sensação de admiração e talvez um pouco de medo. As crianças ofegaram, os olhos arregalados de espanto. Estes não eram apenas estátuas, eles eram retratos, cada um único, cada um imbuído de uma personalidade que transcendeu a pedra da qual foi esculpida. Uma cabeça tinha características amplas e plácidas, uma expressão serena que parecia irradiar calma e sabedoria. Outro possuía um olhar mais intenso, sua forte linha de mandíbula e sobrancelha sugerindo um líder, um governante, uma figura de grande poder e autoridade. Uma terceira cabeça parecia mais jovem, mais divertida, apresenta mais suaves, sugerindo uma história de energia e potencial juvenil. A textura da pedra era incrível. Anos de exposição aos elementos usaram partes da superfície, revelando variações sutis de cor e tom. Em algumas áreas, a pedra era lisa e polida, quase como a pele, refletindo a luz em faixas cintilantes. Em outras áreas, a superfície estava mais áspera, gravada com as marcas do tempo e a mão implacável da natureza. As crianças procuraram tocar a superfície fria e lisa, as pontas dos dedos traçando os contornos da pedra. O tamanho das cabeças era esmagador. As crianças se sentiram pequenas, insignificantes, diminuíram pela escala desses monumentos antigos. No entanto, não havia sentimento de opressão. Pelo contrário, houve uma sensação de reverência e reverência. As cabeças pareciam exalar um poder antigo, uma cone. São para o passado que transcendeu as gerações. Eles foram testemunhas silenciosas do passar do tempo, guardiões de segredos sussurraram na brisa da selva. As crianças, inicialmente sem palavras de Wonder, começaram a apimentar seus guias adultos com perguntas. Quem fez isso? Uma criança perguntou, sua voz cheia de admiração e curiosidade. Eles eram deuses? Outro sussurrou, seus olhos arregalados de reverência. Os adultos, entendendo o fascínio das crianças, ofereceram explicações simples, evitando teorias históricas complexas e jargão técnico. Não sabemos tudo sobre essas cabeças incríveis, explicou o guia pacientemente. Mas sabemos que eles são muito, muito antigos, mais velhos que seus bisavós, mais velhos que seus bisavós, muitas, muitas gerações mais velhas. As pessoas que os fizeram foram chamadas de Olmec. Eles eram gigantes? Uma criança perguntou, imaginando pessoas enormes capazes de mover pedras tão maciças. O guia riu. Não, eles não eram gigantes. Mas eles eram muito inteligentes, muito habilidosos. Eles usavam ferramentas e cordas e seu conhecimento da terra e da selva para esculpir e mover essas cabeças. Demorou muito trabalho e muitas pessoas se ajudando. O guia então explicou que muitos acreditam que as cabeças representam poderosos governantes de Olmec ou ancestrais importantes. Os rostos não eram genéricos, cada um possuía características únicas, sugerindo que eram retratos, não apenas representações abstratas do poder. O ato de criar esses monumentos colossais foi uma declaração profunda, refletindo a reverência do Olmec por seus líderes e o legado duradouro de seus ancestrais. Essas cabeças eram mais do que apenas estátuas, eles eram expressões de respeito, uma maneira de homenagear aqueles que haviam vindo antes, para garantir que sua memória vivesse. A imaginação das crianças disparou. Eles imaginaram equipes de trabalhadores da Olmec, suas mãos calejadas, mas hábeis, trabalhando incansavelmente para criar essas obras-primas. Eles imaginaram o esforço colaborativo, o objetivo compartilhado, o profundo respeito pelas figuras que as cabeças deveriam representar. Eles perceberam que essas cabeças colossais não eram apenas estruturas impressionantes, mas símbolos de uma sociedade que valorizava o esforço coletivo e a conquista individual. O guia apontou para os detalhes esculpidos nas cabeças, os cocares, os intrincados penteados, as expressões sutis nos olhos. Cada detalhe ofereceu um vislumbre da riqueza da cultura Olmec, sua arte e seu senso de identidade. Estes não eram simplesmente objetos inertes, eles eram retratos vibrantes que falavam volumes sobre uma civilização perdida no tempo.
As crianças, olhando de perto, notaram elementos dos cocares que se assemelhavam a imagens de jaguar, uma pista ainda mais sobre o significado desse animal poderoso para o povo Olmec. Foi notável pensar na habilidade e dedicação necessárias para criar tais esculturas monumentais. A precisão e o refinamento das esculturas, a escala monumental do projeto e o legado duradouro que eles deixaram, todos evocaram uma sensação de profundo respeito. As crianças perceberam que essas cabeças não eram apenas artefatos, eles eram lembretes tangíveis da ingenuidade de uma civilização, domínio artístico e identidade cultural duradoura. O sol começou a mergulhar abaixo do horizonte, lançando longas sombras que se estendiam pela clareira, envolvendo as cabeças colossais em uma aura mística. As crianças, ainda impressionadas com a experiência, andavam lentamente ao redor das cabeças, tocando-as suavemente, sentindo o frescor da pedra contra a pele, cada uma tocando uma conexão com o passado distante. À medida que Twiligit se aprofundava, as cabeças colossais pareciam crescer ainda maiores, mais misteriosas, sua presença silenciosa, tanto imponentes quanto encantadores. As crianças sentiram uma profunda conexão com essa civilização antiga, um sentimento de admiração e respeito que permaneceria com elas muito tempo depois que sua jornada terminou. O mistério das cabeças colossais permaneceu, um enigma tentador, mas sua magnificência era inegável, uma prova das proezas artísticas do Olmec, das habilidades de engenharia e de suas crenças espirituais. A experiência deixou uma marca indelével, uma lembrança vívida de admiração e admiração, uma compreensão mais profunda da rica tapeçaria da história humana. O caminho da selva continuou sua jornada sinuosa, prometendo mais segredos ainda a serem descobertos, mas a memória das cabeças colossais e a história enigmática que eles contaram permaneceriam para sempre um destaque de sua aventura Olmec. A jornada continuou, guiada pelos sussurros do passado e pela promessa de nova descoberta. O silêncio ao redor das cabeças era profundo, quebrado apenas pelos sons suaves da selva, um cenário que só serviu para aumentar sua majestade e seu mistério. O dia terminou com um sentimento de profundo respeito por essa civilização antiga e pelo poder duradouro de suas criações. As crianças, cansadas, mas emocionadas, se estabeleceram em suas camas, suas imaginações repletas de histórias do Olmec e suas cabeças colossais. A noite realizou a promessa de muitas outras aventuras. Deixando as cabeças colossais para trás, as crianças e seus guias continuaram mais profundamente no coração de Olmec. O caminho da selva, embora ainda desafiador, parecia menos assustador agora, imbuído de um novo sentimento de admiração após o encontro com as esculturas monumentais. O ar em si parecia cantarolar com os sussurros do passado, as folhas enferrujadas e os insetos que formavam um refrão que sugeriu a rica história que o cercava. Sua próxima descoberta foi menos grandiosa em escala, mas não menos significativa para revelar o espírito da civilização Olmec. Eles tropeçaram em uma série de fragmentos de pedra esculpida, espalhados entre as raízes das árvores antigas. Essas não eram as estruturas imponentes das cabeças colossais, mas menores e mais íntimas obras de arte, no entanto, poderosas por si só. Muitos dos fragmentos apresentavam a imagem de um jaguar, sua forma poderosa representada com uma impressionante combinação de elegância e ferocidade. As crianças se reuniram em torno dos fragmentos, os dedos traçando os contornos da majestosa criatura. Os jaguares foram retratados em várias poses. Alguns estavam pulando com energia explosiva, seus músculos ondulando sob seus casacos elegantes. Outros estavam agachados no chão, uma imagem de furtividade e alerta atento. Alguns foram mostrados em cocares cerimoniais, adornados com marcas complexas que apenas aumentaram sua presença real. A habilidade dos artesãos Olmec era evidente na maneira como haviam capturado a essência do jaguar, seu poder bruto, sua graça inata, sua misteriosa aura. As crianças perceberam que esses não eram apenas elementos decorativos. Cada escultura parecia pulsar com a vida, cada linha contando uma história silenciosa. O guia deles, percebendo seu fascínio, explicou a importância do jaguar na cultura Olmec. O jaguar, ele começou, sua voz silenciou com reverência, não era apenas um animal do Olmec. Era um símbolo poderoso, uma criatura de imenso significado espiritual. Eles viram o jaguar como um guardião, um protetor e uma representação de força, poder e liderança. Ele apontou para um fragmento mostrando um jaguar usando uma coroa de penas, seus olhos arregalados e intensos. Isso pode representar um governante poderoso, ou talvez um xamã, alguém que manteve uma conexão especial com o mundo espiritual, ele pensou. As crianças, suas imaginações acenderam, imaginaram-se como os artesãos do Olmec, esculpindo minuciosamente essas imagens na pedra. Eles quase podiam sentir o peso do cinzel nas mãos, a textura áspera da pedra contra a pele.
Eles entenderam que isso não era apenas um empreendimento artístico casual, mas um ritual, um ato sagrado de criação, imbuído de profundo significado espiritual. O guia então mostrou outro fragmento, desta vez representando um jaguar em uma pose mais divertida, quase parecendo sorrir. Isso pode representar a conexão do jaguar com a terra, ao ciclo de vida, explicou o guia. A força e o poder do jaguar foram respeitados, mas também era visto como um protetor e um símbolo dos ciclos da vida, uma criatura ligada ao equilíbrio sagrado da natureza. A compreensão das crianças sobre o mundo da Olmec se expandiu muito. Eles aprenderam que os jaguares não eram apenas retratados em fragmentos, mas sua imagem era exibida com destaque em toda a arte Olmec. As crianças, com sua forte observação, começaram a encontrar mais peças com o motivo da jaguar, revelando a difusão desse poderoso símbolo na sociedade Olmec. Eles observaram os diferentes estilos em que o jaguar estava representado. Alguns eram altamente estilizados, quase abstratos em suas formas. Seu poder transmitia mais através das linhas dinâmicas e ângulos nítidos do que através de detalhes realistas. Outros eram mais realistas em seu retrato, o artista capturando a textura do pelo da jaguar, a intensidade de seu olhar. No entanto, mesmo nas formas mais abstratas, a poderosa presença da jaguar era inconfundível. O guia explicou que o Olmec acreditava que o jaguar possuía habilidades sobrenaturais, um vínculo com o mundo espiritual. Te foi visto como um poderoso mediador entre os reinos humanos e espirituais. O jaguar, com sua visão noturna e movimentos furtivos, estava associado à noite e ao submundo. No entanto, essa associação não implica medo, mas respeitou o poder e o mistério inerente ao escuro. A conexão da jaguar com o submundo não era temível. Em vez disso, representava uma profunda compreensão e aceitação da natureza cíclica da vida e da morte. O guia enfatizou que o jaguar não era um símbolo de poder apenas assustador, mas também de sabedoria, paciência e os ciclos transformadores da natureza. As percepções das crianças foram alteradas. Elas estavam vendo o jaguar não como simplesmente um predador feroz, mas como um símbolo espiritual com profundo significado. Seu guia explicou ainda como os padres ou xamãs do Olmec provavelmente usaram imagens de jaguar em seus rituais, invocando seu poder de se comunicar com os espíritos da floresta e do mundo além. Os jaguares não eram apenas elementos decorativos, eles tinham profundo significado espiritual. Enquanto continuavam sua exploração, as crianças notaram que a representação de jaguars do Olmec variava significativamente em estilo, refletindo a diversidade e a arte dentro da civilização. Em algumas esculturas, o jaguar parecia feroz e poderoso, músculos tensos, prontos para atacar. Em outros, foi retratado de uma maneira mais serena e contemplativa. Às vezes, os jaguars eram mostrados usando cocares elaborados, seus corpos adornados com marcas simbólicas. Outras vezes, eles foram retratados em seu estado natural, seu poder proveniente de sua natureza inerente e não de qualquer ornamentação. Essa diversidade refletia a compreensão multifacetada do Olmec sobre o jaguar, sua presença multifacetada e seus múltiplos papéis em sua visão de mundo. As crianças começaram a apreciar o simbolismo multifacetado do jaguar. Era mais do que apenas uma representação de poder. Incorporou a natureza cíclica da vida, o equilíbrio entre luz e escuridão e o poder transformador da natureza. O jaguar era um símbolo de força e graça, ferocidade e sabedoria, refletindo a complexidade do relacionamento do Olmec com o mundo natural. O sol poente lançou sombras longas, fazendo a selva parecer ainda mais misteriosa e encantada. As crianças, suas imaginações agitadas pelas imagens do jaguar, sentiram uma conexão profunda com o povo Olmec, sentindo a reverência que eles mantinham por essa magnífica criatura. Eles entenderam que o jaguar era mais do que apenas um símbolo, fazia parte da alma do Olmec, um reflexo de suas crenças espirituais e seu relacionamento com o mundo natural. Eles perceberam que o jaguar era um lembrete poderoso do profundo entendimento e respeito do Olmec pelo mundo natural, seus ciclos e seu poder inerente. O dia terminou com um profundo sentimento de reverência e admiração. As crianças, cansadas, mas emocionadas, compartilharam seus novos conhecimentos e ideias. Suas vozes se encheram da reverência silenciosa de que o Olmec claramente mantinha pelo magnífico jaguar. O silêncio da noite foi preenchido com as imagens do jaguar, sua forma elegante, sua presença poderosa, seu profundo significado simbólico, um lembrete poderoso do legado duradouro da civilização Olmec. As histórias que eles aprenderam seriam para sempre entrelaçadas com sua nova apreciação pelo magnífico jaguar, um símbolo de força, poder, espiritualidade e a rica tapeçaria da cultura Olmec.
A presença silenciosa do jaguar, gravada em pedra, permaneceu em suas mentes, um poderoso testemunho da profunda conexão do povo Olmec com o mundo natural. As crianças se estabeleceram durante a noite, suas mentes vivas com os ecos da selva, os sussurros da jaguar e os mistérios duradouros da terra de Olmec. A noite tranquila realizou a promessa de muito mais dessas descobertas. Na manhã seguinte, as crianças acordaram com os sons da selva, uma sinfonia de chirps, inferuja e uivos distantes. A jornada deles não acabou. Seus guias planejaram uma visita a um site revelando outra faceta do legado de Olmec, seu impacto nas culturas meso-americanas subsequentes. Deixando para trás as profundidades da selva, eles viajaram para uma região onde as civilizações posteriores construíram as fundações da Olmec, criando uma mistura cativante de antigos e novos. Seus guias explicaram que a influência do Olmec se estendia muito além de seu próprio tempo, sua arte, crenças religiosas e estruturas sociais, deixando uma marca indelével nas civilizações que se seguiram. Isso não era simplesmente uma questão de herança. Foi uma prova do sofisticado entendimento do Olmec sobre matemática, astronomia e agricultura, que formou as bases para futuros avanços. As crianças foram levadas para um local impressionante, um complexo do templo, com semelhanças impressionantes com o estilo das estruturas Olmec que eles já haviam visitado. Enquanto a civilização posterior tinha suas próprias características únicas, os princípios arquitetônicos subjacentes refletiam claramente a influência do Olmec. O uso de pedras maciças, os telhados inclinados característicos e a orientação deliberada em relação aos pontos cardinais eram ecos das técnicas de construção da Olmec. Seus guias apontaram os elementos estilísticos que traíam as raízes ancestrais. A escala monumental, o cuidadoso arranjo de espaços e a incorporação de características naturais no design, todos apontados para uma linhagem clara que conecta a civilização posterior aos mestres da Olmec. Além disso, as intrincadas esculturas que adornam as paredes do templo exibiam motivos e iconografia que lembram o estilo Olmec. O jaguar, um símbolo dominante na arte de Olmec, era prontamente aparente, embora sua representação tenha evoluído sutilmente ao longo do tempo, refletindo as perspectivas e crenças em mudança da cultura subsequente. Outros símbolos também mostraram uma evolução semelhante, sugerindo um fio contínuo de troca e adaptação cultural. As crianças observaram como a civilização posterior não apenas copiava o estilo Olmec, mas a integrou em suas próprias tradições estéticas, criando uma síntese única que refletia sua própria identidade. Seus guias enfatizaram que isso não era uma imitação simples, foi uma apropriação consciente, uma prova do profundo respeito e admiração que a civilização posterior mantinha por seus antecessores. Mais exploração revelou a continuidade nas práticas religiosas. Embora as divindades e rituais específicos possam ter mudado, a estrutura fundamental da vida religiosa, a ênfase nas práticas cerimoniais, o uso de figurinos e máscaras elaboradas e a importância da astronomia na definição de calendários religiosos, demonstraram claramente o legado de Olmec. As crianças viram evidências de ofertas ritualísticas e plataformas cerimoniais, com uma semelhança impressionante com as encontradas nos locais da Olmec. Seus guias explicaram que essa continuidade apontou para o entendimento espiritual compartilhado, um fio comum que liga as culturas ao longo dos séculos. Ele destacou o papel fundamental do Olmec na formação da paisagem espiritual da região, suas crenças e práticas formando uma camada fundamental sobre a qual culturas subsequentes construíram seus próprios sistemas religiosos. O simbolismo compartilhado e as práticas ritualísticas forneceram evidências convincentes desse legado duradouro. As crianças também foram apresentadas ao profundo impacto do Olmec na agricultura. Seu domínio de técnicas agrícolas avançadas, sistemas de irrigação sofisticados, terraços e diversificação de culturas, lançaram as bases para o sucesso agrícola das civilizações posteriores. As evidências eram evidentes nas prósperas terras agrícolas ao redor do complexo do templo. Os padrões de cultivo, o tipo de culturas cultivadas e os métodos de irrigação demonstraram uma conexão clara com as técnicas Olmec. Os guias explicaram como o Olmec havia desenvolvido sistemas notavelmente eficientes para o gerenciamento de recursos hídricos, permitindo que eles cultivem uma ampla variedade de culturas e sustentem uma população considerável. Suas inovações criaram um modelo de agricultura sustentável que continuou a influenciar as gerações posteriores. As crianças ficaram surpresas ao aprender sobre a ingenuidade e a previsão do Olmec, cujas práticas agrícolas lançaram as bases para a prosperidade de civilizações posteriores. A influência do Olmec não se limitou à arquitetura, religião e agricultura, estendeu-se ao reino da matemática e das astronomia. Seu entendimento avançado desses campos era evidente nos intrincados sistemas calendários e observações astronômicas de culturas posteriores.
As crianças descobriram que o Olmec havia desenvolvido métodos altamente sofisticados para rastrear movimentos celestes e prever eventos astronômicos, que desempenharam um papel crucial em suas práticas religiosas e agrícolas. O conhecimento deles não era apenas prático, mas profundamente incorporado em sua visão de mundo. As crianças viram evidências disso na cuidadosa orientação dos edifícios e na presença de símbolos astronômicos nas esculturas. Seus guias explicaram que esses as medidas do SISI e as observações astronômicas representavam uma profunda compreensão do cosmos e da natureza cíclica da vida. Civilizações posteriores construídas sobre a fundação matemática da Olmec, criando sistemas calendários ainda mais refinados e cálculos astronômicos. A precisão e a precisão desses sistemas foram notáveis, demonstrando um fio contínuo de investigação e inovação intelectual, decorrente dos avanços iniciais do Olmec. A compreensão das crianças sobre a contribuição do Olmec para a matemática e a astronomia se aprofundou, reconhecendo seu papel crítico na formação do conhecimento científico das culturas subsequentes. A continuidade nos conceitos matemáticos e astronômicos demonstrou a profundidade e a sofisticação da civilização Olmec e sua influência duradoura nas sociedades posteriores. O dia terminou com uma visita ao museu que mostra artefatos de várias culturas meso-americanas, destacando a influência do Olmec. As crianças viram semelhanças impressionantes no estilo de esculturas e outras expressões artísticas, enfatizando o impacto duradouro das tradições artísticas do Olmec. A evolução de certos estilos, motivos e temas demonstrou uma conexão clara ao longo de séculos. As crianças entenderam que as culturas posteriores não haviam simplesmente copiar o estilo Olmec, mas construíram de forma criativa, adaptando e reimaginando a estética do Olmec em seus próprios contextos culturais. A coleção do museu serviu como um testemunho visual do profundo e duradouro impacto do Olmec na herança artística da região. Deixando o museu, as crianças refletiram em sua jornada. Eles haviam visto em primeira mão as notáveis conquistas da civilização da Olmec, mais importante, sua profunda e duradoura influência nas culturas subsequentes. Seus guias resumiram sua jornada, enfatizando que o legado de Olmec se estendia muito além das cabeças monumentais e esculturas elaboradas. Era um legado de inovação, arte e influência cultural que moldou o curso da história meso-americana. Seu impacto não se limitou a um período específico. Ele ressoou ao longo dos séculos, continuando a inspirar e influenciar as sociedades muito após o declínio de sua civilização. As crianças perceberam que a civilização de Olmec, embora tenha desaparecido há muito tempo, vivia nas culturas que se seguiram, nos símbolos duradouros, nos estilos artísticos e nas crenças fundamentais que sobreviveram à passagem do tempo. Eles entenderam que a história não era apenas uma série de eventos isolados, mas uma tapeçaria tecida dos fios de várias culturas, com as contribuições do Olmec formando uma camada crucial e fundamental. Esse entendimento promoveu um senso de apreciação pela rica diversidade da civilização humana e pela interconectividade das culturas ao longo do tempo e do espaço. O coração das crianças estava cheio de um profundo sentimento de apreciação pela civilização de Olmec e seu legado duradouro. Sua jornada havia incutido não apenas conhecimento, mas também um profundo sentimento de admiração e respeito pela riqueza e complexidade da história humana, lembrando-lhes que toda cultura aumenta o mosaico vibrante de nossa herança compartilhada. A noite se acalmou e, à medida que as crianças dormiam, os ecos do legado do Olmec permaneciam em suas mentes, uma prova de uma civilização que, apesar de seu desaparecimento, continua a influenciar profundamente o mundo. Capítulo 2. Vida cotidiana Olmec e rituais. O Sol, uma esfera ardente que se eleva acima do denso e verde dossel da floresta tropical meso-americana, lançou longas sombras nas cabanas de palha da vila de Olmec. Uma jovem garota Olmec, nós a chamamos de Itzel, despertou do sono. O ar pegou pesado com o perfume da terra úmida e frutas amadurecentes. Itzel, como muitas crianças de Olmec, dormiu em um tapete tecido de folhas de palmeira, uma cama simples, mas confortável, compartilhada com seu irmão mais novo, Talok. Suas roupas, simples, mas práticas, consistiam em uma roupa de algodão solta tingida em um marrom rico e terroso, uma cor comum entre o povo Olmec, refletindo sua conexão com a terra. Os primeiros sons do dia foram os pedidos de pássaros exóticos e o enferrujado suave das folhas, uma canção de ninar que passou perfeitamente para o ritmo diário da vila. A mãe de Itzel, já acordada, tendia ao pequeno incêndio que estalando na lareira, a fumaça carregando o aroma do milho moído na hora, um item básico na dieta Olmec. O cheiro se misturou com o perfume doce das mangas maduras, outro tratamento comum, aumentando o intoxicante SCE-NTS da manhã. O café da manhã foi um caso simples, um mingau de milho, às vezes adoçado com mel, uma fonte vital de energia para um dia cheio de atividades.
Depois do café da manhã, o dia de Itzel começou. Suas tarefas foram variadas, refletindo a natureza cooperativa da sociedade Olmec, onde as crianças desempenharam um papel significativo na comunidade. Ela ajudou sua mãe com várias tarefas domésticas, buscando água do riacho próximo usando uma panela de barro, uma habilidade aprimorada de anos de prática. O pote, meticulosamente elaborado por artesãos de Olmec qualificados, era uma ferramenta tão uma obra de arte, refletindo os complexos detalhes presentes em grande parte de seu artesanato. Carregando a panela, ela cuidadosamente equilibrou-a na cabeça, uma tarefa que aprendeu cedo, uma prova da praticidade e recursos enraizados em crianças de Olmec. A água era preciosa, sua coleção e usava um ritual em si, refletindo o profundo respeito que o Olmec mantinha para esse recurso que dá vida. Não era apenas uma tarefa simples. Itzel entendeu sua importância para cozinhar, limpeza e higiene pessoal. Ela aprendeu a conservar a água e usá-la com sabedoria, uma lição passada através de gerações no coração do ambiente da floresta tropical. O riacho em si, com sua água cristalina borbulhando sobre pedras lisas, era uma fonte de admiração, um lugar onde ela frequentemente fez uma pausa para observar a vida vibrante e repleta de sob a superfície. Ela assistia a peixe colorido dar um dardo entre as plantas aquáticas, um espetáculo diário em seu mundo natural e intocado. Suas tarefas também envolviam ajudar no jardim da família. A agricultura da Olmec foi sofisticada, empregando técnicas avançadas, como campos elevados e sistemas de irrigação, mostrando sua profunda compreensão do mundo natural e sua capacidade de se adaptar ao ambiente. Ela ajudou o pai a plantar feijão e abóbora, aprendendo sobre as diferentes culturas e seus ciclos crescentes. Os Olmec eram mestres da agricultura, e seus filhos estavam envolvidos em todas as etapas, desde o plantio até a colheita. Itzel sabia a importância de seu trabalho, forneceu sustento para sua comunidade, um conceito profundamente arraigado em sua vida diária. O jardim em si não era apenas um espaço para cultivar culturas, era um testemunho vivo do domínio do meio ambiente do Olmec. A vegetação exuberante e a abundância de várias culturas refletiam a profunda harmonia entre o povo e o ambiente. As ferramentas que ela usava eram simples, mas eficazes. Uma pequena enxada de madeira, pedras afiadas para ervas daninhas e cestas feitas de juncos tecidos para transportar a colheita. Essas ferramentas simples, porém eficazes, representavam gerações de ingenuidade e adaptação ao seu ambiente. Cada ferramenta foi cuidadosamente criada, testemunhando a notável habilidade do Olmec na elaboração de itens de materiais naturais. Ela conhecia o objetivo de cada ferramenta, seus cuidados e o respeito pelos recursos utilizados em sua criação. A experiência não era apenas concluir tarefas, era uma educação em vida sustentável e a importância do respeito pelos recursos naturais. Depois de suas tarefas matinais, Itzel se juntou a outras crianças em jogos e atividades. Um dos favoritos envolveu imitar os movimentos dos jaguars, o reverenciado animal espiritual da civilização de Olmec. Seus jogos não eram apenas brincadeiras frívolas, eles foram oportunidades de aprender sobre seu ambiente, sua história e sua cultura. O jaguar, um poderoso símbolo que representa força e agilidade, era frequentemente recriado através de imitação lúdica. As crianças saltariam e atacavam, imitando a caçada do jaguar, seus movimentos fluidos e imitando a graça e a força da poderosa criatura. O jogo serviu como um lembrete sutil da importância da jaguar em sua cultura e das habilidades necessárias para a sobrevivência na floresta tropical. Outro jogo envolveu recriar a construção de cabeças colossais, utilizando argila e pequenas pedras para construir versões em miniatura desses monumentos icônicos. Essas atividades não eram simplesmente recreação, mas educacional, transparecendo o conhecimento de sua herança e os meandros da arte da Olmec. As crianças criaram meticulosamente suas cabeças em miniatura, imitando as proporções e detalhes, refletindo o planejamento cuidadoso e o domínio técnico exibido nas cabeças colossais originais. Essa aplicação prática os ajudou a apreciar o significado de sua herança e as habilidades necessárias para construir essas esculturas notáveis. A atividade também os ajudou a entender o significado desses monumentos e seu papel na vida espiritual de seu comum. Naidade. As tardes de Itzel eram frequentemente passadas aprendendo com os anciãos da vila. Ela os observava criando cerâmica, tecendo têxteis ou esculpindo desenhos intrincados em jade, uma pedra altamente valorizada pela civilização Olmec. O Olmec deu muita importância à arte, que serviu para incorporar seus sistemas de crenças e identidade cultural. Itzel estava cercado por obras de arte, se eram os objetos de jade intrincadamente esculpidos, cerâmica com desenhos simbólicos ou arquitetura das próprias casas da vila.
Cada um era uma personificação da cultura Olmec, representando suas crenças, estruturas sociais e visão de mundo. As demonstrações dos pacientes dos anciãos não apenas transmitiram habilidades práticas, mas também uma profunda compreensão e apreciação das tradições da Olmec. À noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, as crianças se reuniam em torno de um incêndio com suas famílias. Eles compartilhavam histórias, cantavam músicas e ouviam os anciãos que continham os mitos e lendas do Olmec. As narrativas não eram apenas para entretenimento. Eles serviram como uma maneira de transmitir conhecimento, valores e história de uma geração para a próxima. Essas histórias geralmente envolviam o jaguar, mostrando seu lugar reverenciado na cultura e crenças de Olmec e histórias dos poderosos heróis Olmec, conectando as gerações mais jovens à sua herança. Essas reuniões noturnas ao redor do incêndio eram mais do que apenas uma forma de entretenimento. Eles refletiram os fortes laços familiares e a coesão social dentro da comunidade Olmec. Eles ajudaram a manter um senso de unidade e continuidade, garantindo que as gerações mais jovens fossem bem versadas em sua herança cultural. Compartilhar histórias e mitos era uma maneira de sustentar a memória e o conhecimento cultural, garantindo que o legado de sua civilização vivesse. O dia terminou com uma refeição final, geralmente com tortilhas de milho, feijão e talvez algum jogo selvagem se a caçada tivesse sido bem sucedida. A comida, embora simples, era uma fonte de nutrição e vínculo, compartilhada dentro da unidade familiar. Enquanto Itzel entrou no sono, os sons da floresta tropical a embalaram e as imagens de sua época. A água do riacho, os aromas terrosos do jardim e as histórias compartilhadas ao redor do fogo, dançavam em seus sonhos, refletindo uma vida cotidiana rica em cultura, comunidade e conexão com o mundo natural. Sua existência estava entrelaçada com o tecido de sua comunidade e as antigas tradições do Olmec, garantindo que o legado dessa civilização notável continuasse a prosperar mesmo na vida de uma única criança. Além das tarefas diárias e do aprendizado que preencheu os dias de Itzel, havia um mundo de brincadeiras e jogos, uma prova da criatividade e da desenvoltura das crianças da Olmec. Seus brinquedos não eram figuras plásticas produzidas em massa. Eles nasceram da ingenuidade de redirecionar materiais naturais, refletindo seu relacionamento próximo com o meio ambiente. Itens simples se tornaram ferramentas extraordinárias para entretenimento e desenvolvimento de habilidades. Uma pedra suave e usada pelo rio pode se tornar uma pedra de pular, testada contra a superfície parada de uma piscina tranquila ou um bloco de construção para templos em miniatura. Itzel e suas amigas passaram inúmeras horas dominando a arte de pular pedras, pulando um testemunho de sua crescente habilidade e precisão. Quanto mais a pedra pulava, mais alto o aplausos da realização. Cada salto bem-sucedido foi uma pequena vitória, um testemunho de sua coordenação e compreensão da física. Esses jogos simples promoveram um sentimento de conquista e promoveram uma conexão com o ambiente ao redor deles. As folhas de palmeiras caídas, despojadas de suas bordas espetadas, tornaram-se jangadas improvisadas, lançadas com gritos alegres no riacho próximo. As crianças corriam esses artesanatos simples, desenvolvendo sua compreensão das correntes de flutuabilidade e água, enquanto experimentava a emoção da competição. As raças não eram apenas sobre velocidade, eles envolveram a estratégia e o trabalho em equipe, pois as crianças aprenderam a navegar em suas jangadas em torno de obstáculos no riacho, empregando táticas criativas para manter seu momento. Esses jogos aparentemente simples nutriram habilidades vitais, como trabalho em equipe, pensamento estratégico e aspectos essenciais de solução de problemas da vida em seu ambiente de floresta tropical. Sementes de várias frutas, como mangas e abundantes, transformaram-se em versões em miniatura do mundo maior ao seu redor. As crianças coletariam meticulosamente essas sementes, limpando eles e classificá-los por tamanho e forma. Essas sementes se tornaram contadores em jogos de tabuleiro simples, formados do zero usando materiais naturais. Os padrões foram gravados na terra, marcando o campo de jogo, um quadro de jogos temporário criado pelas próprias crianças, um testemunho de suas mentes adaptativas e criativas. Os jogos costumavam ser simples, mas exigiam foco, pensamento estratégico e a capacidade de seguir as regras, alimentando habilidades cognitivas cruciais. O foco exigia que afiou sua concentração, aumentando sua capacidade de manter o foco nas tarefas, uma habilidade crucial que se estendia muito além do tempo de reprodução. Gordzoko, secos e limpos, tornou-se chocalhos, seus sons rítmicos que acompanham as músicas e danças das crianças. A criação desses chocalhos não era apenas uma questão de encher uma cabaça de seixos, foi um processo envolvendo uma seleção cuidadosa de seixos para o som desejado e a compreensão de como o tamanho e o número de seixos impactaram a qualidade tonal.
O processo de elaboração dos chocalhos demonstrou a compreensão avançada das crianças da Olmec sobre acústica e sua capacidade de gerar uma variedade de sons. Foi um exercício de criatividade, experimentação e desenvolvimento de um senso de ritmo e musicalidade. Gourds maiores, com habilidade, pode se tornar máscaras, transformando as crianças em criaturas míticas ou figuras reverenciadas da mitologia Olmec. Estes não eram apenas trajes extravagantes, eles eram uma maneira de as crianças se conectarem com sua herança e entender as histórias e crenças de seus ancestrais. A criação dessas máscaras era um processo detalhado, envolvendo escultura, pintura e decoração meticulosas. Cada máscara era única, refletindo a criatividade individual e as histórias que eles desejavam retratar. Essas máscaras se tornaram ferramentas para contar histórias e brincadeiras imaginativas, permitindo que elas atuassem cenas dos mitos de Olmec, reforçando sua identidade cultural e transmitindo conhecimento através do poder da promulgação. Clay, prontamente disponível nos bancos dos fluxos, ofereceu uma tela ilimitada para a criatividade. Itzel e seus amigos coletariam e misturavam cuidadosamente o barro, adicionando água para alcançar a consistência certa. Então, sua imaginação correria solta. Eles criaram animais em miniatura, recriando a vida selvagem local com uma precisão surpreendente. Jaguares minúsculos, macacos brincalhões e até os temíveis crocodilos foram meticulosamente esculpidos, mostrando um olhar atento aos detalhes e um domínio da forma. Isso não era simplesmente brincadeira de criança. Foi um processo de observação, expressão artística e desenvolvimento de habilidades motoras finas. Essa atividade de modelagem de argila também demonstrou a profunda compreensão das crianças do Olmec sobre seu ambiente e sua capacidade de refletir o mundo natural ao seu redor. Foi uma forma precoce de expressão artística que os ajudou a desenvolver sua compreensão de formas, proporções e texturas. Modelos de argila maiores mostraram sua compreensão da arquitetura Olmec. As versões em miniatura de suas casas, templos e até as próprias cabeças colossais foram cuidadosamente construídas, refletindo sua compreensão inata de seu ambiente e sua herança cultural. A replicação detalhada da arquitetura Olmec em formato e miniatura demonstrou o entendimento das crianças sobre técnicas de construção, proporção e simbolismo incorporado nessas estruturas monumentais. Essas estruturas em miniatura refletiam as habilidades artísticas e de engenharia da civilização de Olmec, passadas por gerações, de artesãos adultos às crianças que as imitaram de brincadeira. Esses mundos em miniatura nutriram sua compreensão das relações espaciais e sua compreensão das técnicas de construção usadas para construir esses monumentos maciços. Foi uma lição de escala, proporção e relacionamentos espaciais, demonstrando como eles aprenderam sobre sua herança através do jogo. Os jogos não eram apenas se divertir, eles serviram a propósitos cruciais. Muitos envolveram imitar atividades adultas, como caça, agricultura ou criação, fornecendo uma forma de aprendizagem. Eles aprenderam habilidades valiosas por meio de imitação lúdica, aprimorando suas habilidades em áreas como caça, agricultura e artesanato. Estes não eram meros jogos, eles eram motivos de treinamento vitais, garantindo que a geração futura estivesse preparada para contribuir com sua comunidade. Os jogos infantis refletiram uma interação dinâmica com seu ambiente, instilando valiosas habilidades para a vida por meio de brincadeiras imaginativas. Os jogos também serviram como uma maneira de incutir valores sociais, enfatizando a cooperação, o trabalho em equipe e o respeito pelas regras. Seja trabalhando juntos para construir um templo em miniatura com argila ou competir em uma corrida amigável com suas jangadas improvisadas, aprenderam a importância da colaboração, do jogo justo e seguindo normas estabelecidas, aspectos essenciais da estrutura social do Olmec. A natureza colaborativa de muitos desses jogos promoveu um senso de comunidade, enfatizando o trabalho em equipe e compartilhou objetivos, refletindo os valores sociais da cooperação e o respeito mútuo na comunidade Olmec. Os brinquedos e jogos das crianças Olmec oferecem um vislumbre fascinante em sua cultura, destacando sua conexão com a natureza, sua ingenuidade e sua apreciação pelas simples alegrias da vida. Estes não eram apenas distrações, eles eram componentes integrais de sua educação e socialização, preparando-os para as responsabilidades e desafios da idade adulta em sua sociedade única e vibrante. Os brinquedos simples e os jogos de crianças da Olmec refletem sua profunda conexão com o ambiente e a importância do aprendizado através do jogo. Através de sua peça criativa, eles promoveram um senso de comunidade, desenvolveram habilidades vitais para a vida e celebraram as simples alegrias da infância, enquanto fortalecem sua compreensão de sua rica herança cultural.
A risada ecoa de crianças em brincadeira, um som atemporal entre culturas e gerações, ressoa através dos tempos, um testemunho da universalidade da alegria e do poder da imaginação. Além do mundo do jogo e dos jogos, a vida de Itzel estava profundamente entrelaçada com os vibrantes rituais e cerimônias do povo Olmec. Estes não eram assuntos solenes e silenciosos, eles eram eventos alegres em toda a comunidade que pulsavam com vida e cor, uma prova da profunda conexão do Olmec com o mundo natural e seus ancestrais. Imagine o ar grosso com o perfume do incenso, a batida rítmica da bateria ecoando através da floresta tropical e os tons vibrantes de corpos pintados e figurinos elaborados que enchem a paisagem. Estes não eram apenas observâncias religiosas, eles eram celebrações comunitárias, momentos em que toda a vila se reuniu para honrar seus deuses, expressar gratidão pela recompensa da terra e reafirmar sua identidade compartilhada. Um dos aspectos mais impressionantes visualmente das cerimônias da Olmec foi o uso de cores vibrantes. O povo Olmec era mestrado em extração de pigmentos, criando tons ricos de fontes naturais como minerais, plantas e insetos. Esses pigmentos adornavam tudo, desde as máscaras e figurinos cerimoniais até a intrincada pintura corporal que transformou os participantes em obras de arte vivas. Imagine os vermelhos profundos e terrosos extraídos de Oxer, os azuis brilhantes do azurita, os amarelos luminosos do orpimento, cada cor cuidadosamente escolhida para aumentar o impacto geral do ritual. As crianças, frequentemente vestidas com versões em miniatura das fantasias adultas, imitavam animadamente os movimentos elaborados dos participantes mais velhos, aprendendo por imitação e observação lúdica. A participação deles foi crucial, era uma maneira de transmitir tradições e promover um forte senso de identidade cultural de uma geração para a seguinte. As cores vibrantes não eram apenas para mostrar, eles tinham significado simbólico. Certas cores representavam divindades específicas ou forças naturais. O verde profundo da floresta tropical pode representar a deusa da terra, enquanto o amarelo brilhante do sol poderia significar uma poderosa divindade masculina associada à fertilidade e abundância. A aplicação meticulosa dessas tintas não foi simplesmente decorativa, foi um ato sagrado, transformando os participantes em modalidades vivas das divindades e forças que eles honraram. A jovem Itzel, enquanto observava os adultos meticulosamente pintando-se para esses rituais, aprendeu não apenas a técnica, mas também o profundo simbolismo por trás de cada cor e design. As cerimônias Olmec geralmente incluíam toucas e figurinos elaborados. Penas, conchas, ornamentos de jade e máscaras cuidadosamente esculpidas foram usadas para criar trajes visualmente impressionantes que adicionavam ao espetáculo geral. As máscaras eram particularmente importantes, muitas vezes representando divindades da jaguar ou outras figuras significativas da mitologia Olmec. Essas não eram máscaras simples, eles eram objetos transformadores que permitiram ao usuário assumir a identidade da divindade ou da criatura mítica que eles representavam. Itzel se lembraria da visão inspiradora de adultos dançando nesses cocares e figurinos elaborados, seus movimentos imitando o poder e grace dos seres que eles retratavam. As crianças, adornadas em versões mais simples desses trajes, geralmente desempenharam papéis de apoio, aumentando a energia geral e a emoção da cerimônia. A música desempenhou um papel vital nos rituais Olmec. Bateria, chocalhos e flautas, criados a partir de materiais naturais, criaram um poderoso cenário rítmico que aumentou a atmosfera espiritual. A bateria rítmica ecoou pela floresta tropical, ressoando não apenas com os participantes, mas também com o mundo natural ao seu redor, como se as próprias árvores e rios estivessem se juntando à celebração. Esses instrumentos não eram apenas objetos, eles eram condutos de energia espiritual, conectando os participantes ao mundo invisível. Itzel e as outras crianças, muitas vezes equipadas com seus próprios chocalhos e tambores em miniatura, feitos de cabaças, desempenharam um papel crucial na manutenção do pulso rítmico da música. Suas pequenas contribuições aumentaram a energia coletiva, permitindo que eles participem ativamente dessa experiência profundamente simbólica. A dança era parte integrante da maioria das cerimônias de Olmec. Movimentos elaborados e gestos estilizados formaram uma narrativa intrincada que reencenou os mitos, celebrava colheitas ou prestou homenagem aos deuses. Estes não eram apenas movimentos aleatórios. Cada etapa, cada gesto, carregava significado simbólico, contando histórias que abrangem gerações. Os movimentos dos dançarinos imitavam o mundo natural, a graça dos animais ou o poder das forças naturais. Itzel assistia, hipnotizado, enquanto os dançarinos adultos se moviam com fluidez, seus corpos contando uma história silenciosa e poderosa através de sua intrincada coreografia.
Ela e seus amigos tentariam imitar esses movimentos, aprendendo o básico das danças através da observação e imitação lúdica. O aspecto da comunidade dos rituais de Olmec foi crucial. Estes não eram assuntos particulares, eles eram celebrações comunitárias que envolviam toda a vila. Todos participaram, independentemente da idade ou status social. A participação das crianças, embora diferente em forma, serviu como uma ponte crucial entre as gerações, garantindo a continuidade das práticas e crenças culturais. Esses rituais não eram apenas cerimônias religiosas, eles foram eventos de construção da comunidade que fortaleceram os laços sociais, reafirmaram valores compartilhados e reafirmaram a importância da unidade e da cooperação na sociedade Olmec. As ofertas tiveram um papel significativo em muitos rituais Olmec. Estes não estavam limitados a bens materiais, eles também podem incluir danças, músicas ou orações. As ofertas refletiram a profunda gratidão do Olmec pela recompensa da terra e sua reverência pelo mundo natural. Imagine ofertas de frutas, vegetais e outros produtos agrícolas sendo apresentados às divindades, simbolizando a gratidão do povo Olmec pelas abundantes colheitas que a sustentaram. Itzel assistia, cativado, enquanto os anciãos apresentavam essas ofertas, entendendo que suas ações representavam não apenas uma prática religiosa, mas também uma profunda gratidão pela terra e sua recompensa. O uso de jade nas cerimônias da Olmec merece menção especial. Jade, uma pedra altamente valorizada, acreditava-se que possuía poder espiritual. Os artefatos de jade, muitas vezes meticulosamente esculpidos, foram usados em rituais, simbolizando riqueza, status e conexão espiritual. Itzel, embora ela não entendeu completamente o significado religioso complexo, apreciou a beleza e a raridade dos objetos de jade, a suavidade e o brilho da pedra polida. A incorporação de jade destacou ainda mais a importância das práticas de reverência e ritualística na sociedade Olmec. Os rituais Olmec não eram estáticos, eles eram dinâmicos e adaptados às estações de mudança e às necessidades da comunidade. As cerimônias que comemoraram a colheita no outono foram distintas daquelas que marcaram o início da estação das chuvas. Essas mudanças destacaram a profunda conexão do Olmec com o mundo natural e sua compreensão da natureza cíclica da vida. Itzel, observando essas variações ao longo do ano, aprendeu não apenas as especificidades de cada cerimônia, mas também a importância geral da adaptabilidade e o reconhecimento dos ritmos naturais que governavam sua existência. Em essência, os rituais dos Olmecas eram muito mais do que meras cerimônias religiosas. Eles eram celebrações vibrantes em toda a comunidade que misturavam expressão artística, música, dança e reverência espiritual. Esses foram eventos que promoveram um forte senso de comunidade, instilaram valores culturais e refletiram conexão profunda. São ao mundo natural. Estes não eram eventos sombrios e distantes. Eles eram ocasiões animadas e alegres que desempenharam um papel essencial na vida cotidiana de Olmec. Itzel, através de sua participação ativa e observadora, aprendeu a apreciar e honrar essa rica herança cultural. Os ecos desses ritmos antigos e cores vibrantes continuam a ressoar, lembrando-nos da beleza e do poder da celebração da comunidade e das tradições culturais compartilhadas. A habilidade do Olmec na criação não se limitou aos rituais e cerimônias vibrantes. Ele se estendeu à vida cotidiana, entrelaçada no próprio tecido de sua existência. A arte deles não era apenas decorativa, era funcional, imbuído de significado e uma prova de sua profunda compreensão do mundo natural. Considere, por exemplo, sua cerâmica. Olmec poters eram mestres de seu ofício, criando navios de notável elegância e praticidade. Imagine o toque suave e fresco de uma panela de barro, com formas habilmente disparadas com um tom rico e terroso. Estes não eram simplesmente recipientes para água ou comida, eles eram objetos de beleza, geralmente adornados com esculturas complexas ou pintadas com desenhos vibrantes. Esses designs não eram aleatórios, eles frequentemente retratavam animais, plantas ou criaturas míticas, uma linguagem visual que comunicava histórias e crenças. Quase se pode sentir o calor do sol nesses vasos enquanto se sentavam em uma casa de Olmec, usados não apenas por sua função, mas também como componentes esteticamente agradáveis de suas vidas diárias. A habilidade do Olmec estendeu-se à criação de intrincadas esculturas de jade. Jade, uma pedra preciosa, não era apenas um material, era um meio para expressar crenças espirituais e transmitir status social. Imagine os artesãos pacientemente chutando em um bloco de jade, revelando lentamente um jaguar hipnotizante, um símbolo de poder e ferocidade. Os detalhes foram surpreendentes. Cada garra, cada músculo, cada curva sutil do corpo era tornada com precisão magistral.
Estes não eram simplesmente itens decorativos, eles eram objetos profundamente simbólicos, talvez usados em rituais ou mantidos como tokens de alto escalão. O verde rico e profundo do jade brilharia à luz do sol, refletindo não apenas a habilidade do artesão, mas também a reverência que eles mantinham pelo material e seu significado espiritual. A suavidade da superfície polida ofereceria uma experiência tátil que acrescentou outra dimensão à apreciação da arte. Além de jade, o Olmec usou outros materiais com igual habilidade. Obsidian, um vidro vulcânico, foi moldado em lâminas afiadas e ferramentas aprimoradas. Imagine a nitidez brilhante de uma faca de obsidiana, uma ferramenta que serviu funções práticas e possivelmente ritualísticas. A precisão do artesanato sugere não apenas habilidade notável, mas também uma profunda compreensão das propriedades do material. Os artesãos entenderam como moldar e usar esse material desafiador, criando objetos de funcionalidade e beleza. A criação de cabeças colossais é talvez a conquista mais icônica da arte de Olmec. Essas enormes esculturas, cada uma pesando várias toneladas, foram esculpidas em basalto, uma pedra muito dura. A escala pura dessas cabeças é de tirar o fôlego. Imagine o esforço monumental envolvido no transporte desses enormes blocos de pedra a partir de pedreiras distantes e depois moldá-las à semelhança de governantes ou divindades. A paciência, a habilidade e a cooperação necessárias para esse empreendimento são notáveis. Embora os métodos precisos continuem sendo mistério, sua própria existência é uma prova das habilidades avançadas de engenharia e organização da sociedade Olmec. A expressão em cada face permanece um enigma, convidando especulações e aumentando o mistério em torno de seu propósito e a vida daqueles que os criaram. A poderosa presença dessas cabeças continua a provocar maravilha e reverência, um legado duradouro de seu domínio artístico e inovação tecnológica. A arte Olmec se estendeu além das esculturas em larga escala. Artefatos menores, como estatuetas e ornamentos, revelam uma delicada atenção aos detalhes. Imagine esculturas intrincadas em pequenos ornamentos de jade, representações em miniatura de animais ou figuras humanas estilizadas. Estes eram frequentemente altamente polidos, tornando-os agradáveis para olhar e tocar. Eles poderiam ter sido usados como joias ou usados em cerimônias religiosas, acrescentando um toque de estilo pessoal ou conexão espiritual à vida cotidiana. Seu tamanho pequeno não diminuiu seu significado. Eles eram uma prova da engenhosidade artística dos artesãos da Olmec. Esses pequenos objetos, quando combinado com a grandeza das cabeças colossais, oferece uma visão abrangente da expressão artística de Olmec. O Olmec também exibiu habilidades notáveis na criação de esculturas complexas no osso e na concha. Essas esculturas delicadas geralmente retratavam animais, plantas e outros elementos do mundo natural, mostrando a profunda compreensão e apreciação do Olmec de seu ambiente. Imagine os detalhes intrincados de um ornamento de osso esculpido, talvez representando um jaguar ou um pássaro, mostrando uma capacidade notável de capturar a essência da forma do animal. O material em si, bico ou concha, acrescentaria outra dimensão à obra de arte, destacando a beleza natural e a habilidade do artesão Olmec. Cada linha, cada curva, foi cuidadosamente criada, revelando não apenas o talento do artesão, mas também sua profunda conexão com o mundo natural que eles habitavam. Além dos próprios objetos, os materiais escolhidos pelos artesãos da Olmec refletem sua profunda compreensão de seu ambiente. Jade, obsidiana, basalto, osso e concha não eram apenas materiais. Eles estavam imbuídos de significado simbólico, suas propriedades inerentes frequentemente refletindo o significado espiritual ou social dos objetos que eles criaram. A cor, a textura e até a origem dos materiais provavelmente foram consideradas fatores no processo artístico, ressaltando a natureza profundamente interconectada da arte e da espiritualidade Olmec. Os métodos empregados pelos artesãos da Olmec continuam parcialmente um mistério. No entanto, a sofisticação dos produtos acabados, desde as cabeças colossais até os menores ornamentos de jade, aponta para um alto nível de habilidade e experiência técnica passada por gerações. Esse conhecimento não se limitou apenas a alguns poucos. Provavelmente fazia parte de uma herança cultural compartilhada, refletindo a natureza cooperativa da sociedade Olmec. Cada geração aprendeu com a anterior, refinando técnicas e imbuindo os objetos que eles criaram com conhecimento, crenças e sensibilidades artísticas de sua cultura. O legado duradouro da arte Olmec reside não apenas em seu brilho técnico, mas também em sua capacidade de evocar um sentimento de admiração e conexão com o passado. Cada objeto, desde as majestosas cabeças colossais até os delicados ornamentos de jade, serve como uma janela para o mundo dos Olmecs,
permitindo-nos vislumbrar suas sensibilidades artísticas, suas crenças espirituais e sua profunda conexão com o mundo natural. A beleza e a criatividade da arte de Olmec servem como uma inspiração e como um lembrete da rica herança cultural que eles deixaram para trás. A simplicidade de suas formas geralmente esconde a complexidade de seu significado e a habilidade necessária para criá-las, oferecendo assim um prazer estético e um profundo engajamento intelectual. Para concluir essa jornada ao mundo da arte e do artesanato de Olmec, podemos apreciar não apenas a habilidade técnica e a visão artística, mas também o contexto cultural e espiritual em que esses objetos foram criados. Cada peça é mais do que apenas um objeto bonito. É uma prova da ingenuidade, criatividade e riqueza cultural da civilização Olmec, um legado que continua a cativar e nos inspirar até hoje. As cores vibrantes, os projetos intrincados e o uso hábil de materiais contribuem para uma impressão duradoura da sofisticação e arte dessa civilização notável. Ao explorar a arte e o artesanato Olmec, nos conectamos ao passado, revelando um vislumbre das vidas, crenças e espírito criativo de um povo que moldou profundamente o curso da história mesoamericana. O povo Olmec vivia em uma terra cheia de vida, uma paisagem exuberante e fértil que lhes proporcionava uma abundância de comida. Sua dieta era rica e variada, refletindo a recompensa de seu ambiente. Imagine caminhar pelo mundo, o ar grosso com cheiro de frutas amadurecentes, os sons dos pássaros cantando entre as folhas de árvores imponentes e a sensação de terra quente sob seus pés. Era um mundo em que o sustento estava prontamente disponível, um mundo profundamente conectado ao ritmo da natureza. Sua principal fonte de comida era a agricultura. Os Olmecs eram agricultores habilidosos, cultivando uma variedade de culturas usando técnicas sofisticadas para o seu tempo. O milho, ou milho, formou a pedra angular de sua dieta. Campos de imagem que se estendem até onde os olhos podem ver, cheios de talos altos de milho, as orelhas pesadas com grãos recheados. Este grão estava moído na farinha, usado para fazer tortilhas, pães redondos e planos que eram um alimento básico. Essas tortilhas, cozidas em pedras quentes, teriam um sabor um pouco esfumaçado, um sabor da terra e do sol. Eles eram macios e flexíveis, facilmente consumidos à mão, uma prova da praticidade da preparação de alimentos da Olmec. Além do milho, os Olmecs cultivaram feijão, abóbora e pimenta. Imagine as cores vibrantes dessas colheitas, o verde profundo das videiras, o brilhante vermelho de pimenta e os vários tons de feijão, de amarelo pálido a marrom profundo. Esses vegetais forneceram nutrientes essenciais e variedade e sabor adicionados às suas refeições. Imagine o sabor de um simples ensopado, ferveu lentamente sobre um fogo, com feijão, abóbora e pimenta, misturando-se para criar uma refeição saudável e saborosa. A combinação ofereceu uma mistura satisfatória de texturas e gostos, um reflexo perfeito do entendimento íntimo do Olmec sobre seu ambiente e sua recompensa. As frutas também tiveram um papel significativo em sua dieta. O clima úmido de sua terra natal proporcionou uma abundância de frutos tropicais. Imagine a doçura das mangas maduras, a suculenta explosão de sapodila e a acidez das goiabas. Essas frutas não eram simplesmente comidas frescas, eles provavelmente foram incorporados a outros pratos, acrescentando doçura e sabor às suas refeições. Quase se pode provar a doçura exótica de uma salada de frutas tropicais, talvez misturada com mel ou especiarias, oferecendo um delicioso contraste com os sabores salgados de seus outros pratos. A variedade de frutas teria adicionado uma camada de vibração e energia às suas refeições diárias. A dieta dos Olmecs não foi baseada apenas em culturas cultivadas. A caça e a pesca também desempenharam papéis vitais. Os rios e as hidrovias ofereceram amplas oportunidades de pesca. Imagine a visão dos pescadores da Olmec lançando suas redes na água, pegando uma variedade de peixes. O cheiro de peixe fresco, grelhado sobre uma fogueira, teria sido um delicioso aroma, uma prova de sua capacidade de aproveitar os recursos de seu ambiente. O sabor do peixe, temperado simplesmente com ervas e especiarias, teria sido uma mudança refrescante de suas refeições à base de plantas, mostrando a diversidade e o equilíbrio nutricional de sua dieta. A caça lhes forneceu carne, principalmente de animais como veados e perus selvagens. Imagine a habilidade dos caçadores de Olmec, rastreando suas presas através das densas florestas e selvas. A emoção da perseguição e a satisfação de uma caçada bem-sucedida não foram apenas sobre fornecer sustento. Eles provavelmente foram tecidos no tecido de suas vidas sociais e espirituais. O sabor de carne de veado ou peru assado, cozido sobre um incêndio, teria sido uma adição valiosa às refeições, oferecendo uma fonte mais rica de proteína. A natureza comemorativa de uma caça bem-sucedida provavelmente aumentou o sabor e o desfrute da própria refeição.
Além dos cervos e perus, outros animais menores e insetos provavelmente forneceram fontes adicionais de proteína. O Olmec provavelmente possuía um conhecimento detalhado de seu ambiente, permitindo que eles identifiquem plantas, animais e insetos comestíveis. Eles não eram apenas caçadores e coletores, eles eram naturalistas qualificados, com profundo entendimento do delicado equilíbrio dentro de seu ecossistema. Esse conhecimento, transmitido por gerações, teria garantido a sustentabilidade de suas fontes de alimentos e sua capacidade de prosperar em harmonia com a natureza. A conexão dos Olmecs com o ambiente foi além de simplesmente fornecer comida, era um relacionamento profundamente espiritual. A terra não era apenas uma fonte de sustento, era um espaço sagrado, parte integrante de suas crenças e rituais. Eles entenderam a interconectividade de todos os seres vivos, uma filosofia que guiava suas práticas agrícolas. Seus métodos agrícolas provavelmente foram sustentáveis, minimizando seu impacto no meio ambiente, garantindo que a terra continuasse a prever para as próximas gerações. Sua compreensão das práticas sustentáveis é algo que podemos aprender hoje. Nós também podemos nos esforçar para cultivar um relacionamento mais próximo com nosso ambiente, entendendo de onde vem nossa comida e apreciando os esforços envolvidos na produção. Podemos nos esforçar por uma dieta equilibrada e saudável, assim como os Olmecs, garantindo que somos nutridos e atentos ao planeta que habitamos. Ao focar em produtos sazonais de origem local, podemos criar um sistema alimentar mais sustentável, imitando a sabedoria dos Olmecs e sua conexão com a recompensa de suas terras. A capacidade dos Olmecs de prosperar em seu ambiente era uma prova do ingenuidade e sua compreensão do mundo natural. Sua dieta diversificada, combinando agricultura e caça, mostra uma abordagem holística da aquisição de alimentos. Eles não estavam apenas consumindo alimentos, eles estavam se envolvendo em uma interação complexa com o ambiente, demonstrando um nível de sofisticação na produção de alimentos e sustentabilidade que ressoa até hoje. Eles entenderam o delicado equilíbrio de seu ecossistema, e seu relacionamento com o ambiente refletia um profundo respeito e compreensão que permitiam que sua cultura florescesse por séculos. Essa coexistência harmoniosa serve como um poderoso lembrete da importância de viver em equilíbrio com a natureza, uma lição que continua a manter relevância em nosso mundo moderno. Sua dependência de uma variedade de fontes de alimentos fala de um nível de resiliência e adaptabilidade. A capacidade de cultivar colheitas, caçar jogos e peixes forneceu uma rede de segurança contra padrões ou flutuações climáticas imprevisíveis na disponibilidade de recursos específicos. Essa diversidade não era simplesmente uma questão de conveniência, foi uma abordagem estratégica para garantir a continuidade do seu suprimento de alimentos, um componente fundamental de sua estabilidade social e sobrevivência a longo prazo. Seus métodos servem como modelo para a construção de sistemas alimentares sustentáveis e resilientes em nossos próprios tempos, enfatizando a importância da diversificação e se adaptando às mudanças nas circunstâncias. Além disso, a compreensão do Olmec sobre a preparação de alimentos provavelmente se estendeu além do sustento básico. Os métodos que eles empregaram, se o milho de moagem em farinha, ensopados fervendo ou peixes grelhados, provavelmente foram refinados ao longo de gerações, incorporando elementos de criatividade e expressão cultural. A preparação dos alimentos não era apenas uma tarefa prática, provavelmente era uma atividade social, oferecendo oportunidades para o vínculo comunitário e o compartilhamento de histórias e tradições. As refeições não foram apenas nutrição, mas eventos sociais, refletindo a estrutura e os valores de sua comunidade. Imagine as reuniões da comunidade em torno de uma refeição compartilhada, o aroma de cozinhar alimentos se misturando com risadas e conversas, mostrando a importância social da comida dentro de sua civilização. O legado dos Olmecs se estende além de seus impressionantes monumentos e obras de arte, também inclui seu sofisticado entendimento da agricultura e produção de alimentos. Suas práticas sustentáveis, sua dieta diversificada e sua abordagem comunitária à preparação de alimentos oferecem informações valiosas sobre a dinâmica de sua sociedade e seu relacionamento único com seu ambiente. Ao entender suas vias de alimentos, obtemos uma apreciação mais profunda por sua ingenuidade, sua adaptabilidade e sua riqueza cultural, fornecendo uma lição valiosa da mordomia ambiental e da importância da comunidade e das experiências compartilhadas. A história deles nos ensina não apenas sobre o passado, mas também oferece lições valiosas para o futuro, enfatizando a importância da sustentabilidade, diversidade e comunidade em nossas próprias abordagens de comida e nutrição. O mundo deles, cheio de vistas, sons e gostos de um ambiente abundante, serve como um lembrete poderoso da interconectividade de todos os seres vivos e da importância de respeitar o equilíbrio da natureza. Capítulo 3. Sonhos do passado, sementes para o futuro. A civilização da Olmec,
Apesar de sua história relativamente curta documentada em comparação com algumas outras culturas antigas, deixou uma marca inegável no curso da história mesoamericana. Suas inovações e realizações não foram incidentes isolados. Eles foram resultado de uma sociedade que valorizava a colaboração, a ingenuidade e um profundo respeito pelo mundo natural. Esse entendimento permeava todos os aspectos de suas vidas, desde suas sofisticadas práticas agrícolas até suas esculturas monumentais e inspiradoras. O legado deles não era simplesmente deixar para trás estruturas impressionantes. Tratava-se de estabelecer uma base sobre a qual as culturas mesoamericanas mais tarde construíram e expandiram. Considere seu domínio da agricultura. Os Olmecs não eram apenas agricultores, eles eram engenheiros agrícolas, desenvolvendo sofisticados sistemas e técnicas de irrigação que lhes permitiam cultivar uma gama diversificada de culturas em um ambiente tropical. Sua compreensão do manejo do solo, rotação de culturas e controle de água não era apenas maximizar a produção de alimentos, foi uma demonstração de seu profundo entendimento do funcionamento intrincado de seu ecossistema. Este conhecimento lhes permitiu aumentar uma população relativamente densa e criar o excedente necessário para o desenvolvimento de estruturas sociais complexas e mão de obra especializada. É uma prova de sua capacidade de não apenas trabalhar com a natureza, mas de antecipar e se adaptar aos seus desafios. Seus métodos não eram estáticos, eles evoluíram e melhoraram com o tempo, refletindo um ciclo contínuo de aprendizado e adaptação. Esse foco duradouro em práticas sustentáveis oferece uma lição valiosa para nós hoje, destacando a importância de respeitar os recursos da terra e empregar métodos conscientes em nossos próprios sistemas de produção de alimentos. As realizações artísticas do Olmec são igualmente notáveis. As cabeças colossais, esses monumentos enigmáticos, são representações icônicas de suas habilidades esculturais avançadas e compreensão sofisticada da escultura em pedra. Estes não eram simplesmente peças decorativas, eles representam um nível de proezas de engenharia que esconde sua aparência aparentemente simples. A enorme escala e precisão necessárias para criar esses monumentos a partir de grandes blocos de pedra sobre as capacidades organizacionais do Olmec, sua capacidade de coordenar projetos em larga escala e a coesão social necessária para realizar empreendimentos tão ambiciosos. O nível de planejamento e colaboração envolvido é igualmente fascinante, destacando as intrincadas redes sociais que facilitaram sua criação. Além disso, o simbolismo incorporado nas cabeças colossais continua sendo objeto de debate acadêmico em andamento, sugerindo uma vida espiritual rica e complexa que continua a fascinar os pesquisadores e inspirar maravilha. Seus empreendimentos artísticos não eram apenas estéticos, eles eram fundamentais para suas práticas religiosas e estruturas sociais. Além das cabeças colossais, o legado artístico do Olmec abrange uma variedade de outros artefatos impressionantes. Suas esculturas de jade, por exemplo, demonstram uma habilidade extraordinária em trabalhar com esse material desafiador. Os detalhes intrincados, as superfícies polidas e o delicado artesanato exibido nesses objetos são uma prova de sua experiência artística. Além disso, o uso de jade, um material precioso, sugere uma hierarquia social complexa e um sistema de troca que facilitou a aquisição e distribuição de recursos valiosos. A beleza e a precisão de sua obra de arte servem como um poderoso lembrete de suas capacidades artísticas e sua capacidade de expressar ideias profundas através de várias formas de expressão criativa. Essas expressões artísticas fornecem vislumbres de suas crenças, seus valores e sua compreensão do mundo ao seu redor, enriquecendo nossa compreensão de sua rica cultura. A influência do Olmec se estendeu muito além de seus limites geográficos. Sua cultura serviu de plano para civilizações subsequentes na Mesoamérica. Muitos dos motivos artísticos, práticas religiosas e estruturas sociais de culturas posteriores mostram evidências claras da influência do Olmec. Suas inovações na agricultura, seus estilos artísticos e sua sofisticada organização política forneceram uma estrutura fundamental para o desenvolvimento de culturas posteriores, tornando-os pioneiros efetivamente e moldando a paisagem da civilização mesoamericana. Seu impacto duradouro é evidente nas tradições e estilos artísticos de seus sucessores, ressaltando sua posição como uma das culturas mais influentes da história mesoamericana. Os ecos de sua cultura ressoam ao longo dos séculos, fornecendo uma conexão fascinante entre o passado e o presente. O legado do Olmec é um testemunho poderoso da criatividade humana, da engenhosidade e da capacidade de trabalhar em colaboração para alcançar coisas notáveis. Suas realizações não foram resultado de esforços individuais, mas de uma sociedade que valorizava o objetivo compartilhado e um profundo respeito por seu ambiente.
A história deles enfatiza a importância da inovação, sustentabilidade e trabalho em equipe, oferecendo exemplos inspiradores para jovens leitores e nos lembrando o poder duradouro das contribuições culturais. A história deles nos lembra que mesmo culturas aparentemente distantes, aquelas separadas pelo tempo e geografia, realizam lições valiosas que ressoam conosco hoje. Seu respeito pelo mundo natural, suas expressões artísticas e suas estruturas sociais avançadas nos lembram a importância da inovação, colaboração e sustentabilidade. Eles não são apenas uma curiosidade histórica, eles são um lembrete vivo do potencial humano e o poder duradouro do legado cultural. A civilização Olmec, embora envolta em um mistério, é um farol de inovação e riqueza cultural. Eles não eram apenas construtores de monumentos e criadores de arte. Eles eram pioneiros em agricultura, engenharia e organização social. Suas realizações continuam a inspirar admiração e admiração, servindo como um poderoso lembrete da capacidade humana de criatividade e colaboração. Sua compreensão sofisticada de seu ambiente, seu respeito pela natureza e sua capacidade de inovação oferecem lições que permanecem relevantes hoje. A história deles é uma prova do espírito humano duradouro e do poder do legado cultural. Eles nos ensinam que, mesmo diante dos desafios, as sociedades podem prosperar através da cooperação, ingenuidade e um relacionamento harmonioso com o mundo natural. Isso ressoa poderosamente com o mundo moderno, pedindo-nos a considerar a importância da sustentabilidade e os esforços colaborativos necessários para construir um futuro melhor. Ao aprender sobre os OLMSS, os jovens leitores não apenas expandem seu conhecimento da história, mas também obtêm informações valiosas sobre os valores e princípios que sustentam as sociedades de sucesso. Seu legado serve como uma poderosa fonte de inspiração e encorajamento para a próxima geração. Os ecos de sua civilização servem como um lembrete potente de nossa história compartilhada e a importância de aprender com o passado para construir um futuro mais sustentável e colaborativo. O legado deles nos pede a lutar pela inovação, respeitar nosso ambiente e colaborar entre si, trabalhando em direção a um futuro tão rico e impactante quanto o dos próprios Olmecs. Nossa jornada pelo mundo dos Olmecs revelou uma civilização repleta de inovação, arte e uma profunda conexão com o mundo natural. Mas a história de Olmec é apenas uma parte da vasta e vibrante tapeçaria da história humana. Compreender suas realizações nos permite apreciar a incrível diversidade das culturas humanas e as maneiras notáveis pelas quais as sociedades resolveram problemas e se expressaram ao longo do tempo. Essa apreciação por diversas culturas é crucial, não apenas para entender o passado, mas para construir um futuro melhor. A beleza de explorar diferentes culturas reside em descobrir a humanidade compartilhada que nos conecta a todos. Enquanto os Olmecs podem ter vivido milhares de anos atrás em um continente diferente, suas experiências, suas alegrias, suas lutas, suas aspirações ressoam profundamente com as nossas. Sua dedicação ao cultivo de alimentos, suas expressões artísticas e suas elaboradas estruturas sociais refletem necessidades e desejos humanos universais. Eles construíram templos, criaram obras de arte intrincadas e desenvolveram sistemas sofisticados de governança, assim como as sociedades em todo o mundo fizeram ao longo da história. Compreender essas experiências compartilhadas promove empatia e nos ajuda a nos ver refletidos na vida dos outros, independentemente de seu tempo ou lugar. Considere a intrincada arte dos Olmecs, de suas cabeças colossais até suas esculturas de jade. Essas não eram apenas criações estéticas, eles eram expressões de crenças, valores e entendimento espiritual. Assim como os Olmecs usaram arte para comunicar sua visão de mundo, as culturas em todo o mundo utilizaram meios artísticos, pintura, escultura, música, dança, narrativa, para refletir suas perspectivas e tradições únicas. Sejam as cores vibrantes das pinturas de pontos australianos aborígenes, os intrincados padrões de tecelagem navajo ou os poderosos ritmos da bateria da África Ocidental, essas expressões artísticas revelam a profunda riqueza cultural encontrada em todos os cantos do mundo. Ao estudar essas formas de arte variadas, obtemos informações sobre as crenças, valores e experiências de diversas culturas. Podemos aprender sobre suas histórias, suas estruturas sociais e suas crenças espirituais. Começamos a ver a interconectividade da criatividade humana e como a expressão artística pode transcender as fronteiras culturais. Os avanços agrícolas dos OLMSS oferecem outro exemplo poderoso de ingenuidade humana compartilhada. Seus sistemas de irrigação sofisticados e técnicas agrícolas não eram únicas. Muitas sociedades ao longo da história desenvolveram seus próprios métodos sofisticados para cultivar alimentos.
Desde os arrozais em terraços do sudeste da Ásia até os sofisticados sistemas agrícolas do Egito Antigo, a capacidade de produzir alimentos de maneira eficiente e sustentável tem sido uma força motriz na civilização humana. Ao examinar as diversas abordagens que diferentes sociedades adotaram, podemos despachar desta ingenuidade e a resiliência dos seres humanos na adaptação a vários ambientes e desafios. Também podemos apreciar o papel crucial que a agricultura desempenhou, e continua a desempenhar, na formação das sociedades humanas. Além disso, entender os desafios enfrentados pelas culturas anteriores na alimentação de suas populações pode nos ajudar a abordar questões modernas de segurança e sustentabilidade alimentar. O sucesso do Olmec no desenvolvimento de técnicas agrícolas sustentáveis fornece um modelo valioso para o mundo moderno, demonstrando que uma relação simbiótica com o meio ambiente é fundamental para o sucesso a longo prazo. Olhando além da agricultura e da arte, as estruturas sociais e os sistemas políticos desenvolvidos pelos OLMSS oferecem mais informações sobre a universalidade da organização social humana. Embora os detalhes específicos possam diferir, a necessidade fundamental de coesão social, liderança e estabelecimento de normas e regras existe em todas as sociedades. Os OLMSS, com suas estruturas sociais hierárquicas e sofisticado sistema de governança, oferecem um estudo de caso nas complexidades da organização social humana. Ao comparar seu sistema com os de outras culturas desde as antigas cidades gregas-estados até os complexos impérios do Inca, obtemos uma compreensão mais profunda das diversas maneiras pelas quais as sociedades se estruturaram. Podemos examinar os diferentes papéis desempenhados pela liderança, as maneiras pelas quais o poder foi distribuído e os métodos empregados para manter a ordem social. Essa comparação fornece uma compreensão mais rica e diferenciada da evolução das estruturas sociais humanas. Essa exploração ilumina como diferentes culturas enfrentaram desafios fundamentais em relação à alocação de recursos, resolução de conflitos e manutenção da ordem social. Compreender essas várias abordagens pode melhorar nossa capacidade de resolução pacífica de conflitos e governança responsável em nossas próprias comunidades. Além disso, o entendimento de diversas culturas nos ajuda a promover a empatia e a cidadania global. Ao aprender sobre diferentes culturas, quebramos estereótipos e preconceitos, substituindo-os por uma compreensão mais precisa e diferenciada da diversidade do mundo. Nós nos afastamos de uma mentalidade de Estados Unidos versus eles em relação ao reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. Essa perspectiva expandida incentiva a tolerância e o respeito pelas diferenças que enriquecem nosso mundo. Apreciar as contribuições de várias culturas nos capacita a nos tornarmos cidadãos globais mais ativos e responsáveis, promovendo ativamente a compreensão e a cooperação entre as culturas. Em um mundo cada vez mais interconectado, essa capacidade de simpatizar e trabalhar em colaboração com indivíduos de diversas origens se torna crucial para enfrentar desafios globais e criar um futuro mais pacífico e próspero. O estudo das culturas não é simplesmente memorizar fatos e datas. Trata-se de desenvolver uma compreensão mais profunda da experiência humana. Trata-se de reconhecer as esperanças, sonhos e medos compartilhados que nos unem, apesar de nossas diferenças. Trata-se de desenvolver uma consciência crítica de como as narrativas culturais moldam nossas percepções do mundo. Ele nos desafia a questionar nossas próprias suposições e preconceitos, abrindo nossas mentes para perspectivas muito diferentes das nossas. Esse envolvimento ativo com diversas narrativas culturais ajuda a cultivar empatia, promove a tolerância e incentiva o desenvolvimento de uma perspectiva global. Aprender sobre diferentes culturas oferece uma riqueza de oportunidades de crescimento pessoal. Ele expande nossa visão de mundo, fortalece nossas habilidades de pensamento crítico e promove uma maior apreciação pela riqueza e diversidade da experiência humana. Quando embarcamos em uma jornada para entender outras culturas, também embarcamos em uma jornada de autodescoberta. Desafiamos nossas próprias perspectivas e ampliamos nossa compreensão do mundo, levando a criatividade e inovação aprimoradas. Esse processo também nos ajuda a desenvolver valiosas habilidades de comunicação intercultural que são cada vez mais essenciais na sociedade globalizada de hoje. Ao se envolver com culturas diferentes dos nossos, promovemos a curiosidade intelectual e desenvolvemos um profundo respeito pela experiência humana em toda sua complexidade e diversidade. Esse entendimento não apenas enriquece nossas próprias vidas, mas também nos permite contribuir de maneira mais significativa para um mundo diverso e interconectado. O estudo das culturas, portanto, não é um mero exercício acadêmico, é um aspecto vital do desenvolvimento pessoal e do IC global. Citizenship. Ao apreciar a riqueza e a diversidade da história humana, expandimos nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no mundo.
Aprendemos a valorizar as contribuições de diferentes culturas e a apreciar as perspectivas únicas que eles oferecem. Esse entendimento nos capacita a abordar o mundo com empatia, entendimento e um profundo respeito pela diversidade da experiência humana. Esse entendimento é essencial para construir pontes entre culturas, promover a cooperação e criar um mundo mais pacífico e inclusivo. A civilização da Olmec, com suas notáveis realizações e legado duradouro, serve como um poderoso lembrete da importância da compreensão e apreciação cultural. A história deles nos inspira a continuar explorando as diversas culturas do mundo, buscando as conexões que nos unem e celebrando as diferenças que tornam nosso mundo tão rico e vibrante. A história deles é um testemunho poderoso do potencial humano, pedindo-nos a continuar explorando e aprendendo com a rica tapeçaria das culturas humanas e construindo um futuro onde a diversidade é valorizada e comemorada. Ao continuar a aprender e apreciar diversas culturas, construímos um futuro mais compreensivo, tolerante e equitativo para todos. O legado dos Olmecs e inúmeras outras culturas nos lembra o potencial ilimitado da ingenuidade humana e a importância de entender, respeitar e celebrar a incrível diversidade da experiência humana. A história dos Olmecs, com suas magníficas cabeças colossais e esculturas intrincadas de jade, oferece uma porta maravilhosa para explorar o mundo ao nosso redor. Sua civilização, embora antiga, fala de uma experiência humana universal, lembrando-nos que a curiosidade e a sede da descoberta são partes inerentes ao ser humano. Assim como os Olmecs moldaram seu ambiente e se expressaram através da arte e da agricultura, também podemos nos envolver ativamente com o ambiente e descobrir as maravilhas que existem próximas e distantes. A jornada da descoberta começa do lado de fora de nossas portas. Seu bairro, sua cidade e até o seu próprio quintal fica com coisas fascinantes esperando para serem exploradas. Pense nas plantas e animais que vivem nas proximidades. Que tipos de árvores estão crescendo no seu quintal? Que pássaros cantam de manhã? Existem insetos rastejando na calçada? Simplesmente observando o mundo natural, mesmo em seu próprio espaço familiar, abre uma janela para um mundo de detalhes surpreendentes e interconectividade. Faça uma caminhada pela natureza e preste muita atenção às texturas da casca nas árvores, aos padrões nas folhas e às cores das flores. Tente identificar as diferentes plantas e animais que você vê. Uma lupa simples pode revelar um mundo totalmente novo de maravilhas microscópicas. Considere a construção de um ecossistema em miniatura em uma jarra, observando como pequenas plantas e criaturas interagem entre si. Através desses simples atos de observação, aprendemos a apreciar a complexa beleza do mundo natural, assim como os Olmecs fizeram milhares de anos atrás. Essa apreciação estabelece as bases para a mordomia ambiental e uma compreensão mais profunda de nosso lugar dentro do ecossistema. Mas a exploração não para por aí. Nosso mundo é uma tapeçaria de tirar o fôlego de diferentes culturas, cada uma com sua história, tradições e perspectivas únicas. Pense na comida que você come. De onde veio os ingredientes? Quais são as diferentes influências culturais em seus pratos favoritos? Explorar as origens da sua comida pode levar a uma compreensão de diferentes práticas agrícolas e as ricas tradições culturais ligadas à preparação e consumo de alimentos em todo o mundo. Tente cozinhar um prato de uma cultura diferente. Você pode se surpreender com o quanto aprende sobre a história e os costumes de um lugar simplesmente provando sua culinária. O simples ato de tentar um novo alimento se torna uma jornada para outra cultura, outra história, outro modo de vida. Nossas bibliotecas e museus servem como portões incríveis para outras culturas e períodos de tempo. Imagine navegar por livros cheios de fotografias de paisagens de todo o mundo, cada imagem mostrando a beleza única de um ambiente diferente. Passe algum tempo estudando os livros nas prateleiras da biblioteca local. Eles contêm histórias incríveis sobre pessoas de todo o mundo, histórias de exploradores, cientistas, artistas e pessoas comuns que moldaram o mundo em que vivemos. Explore a seção de livros sobre diferentes culturas e períodos de tempo. Leia histórias de países que você tem maneiras que iriam visitar. Aprenda sobre diferentes costumes e tradições. Expanda sua compreensão de diferentes países e seus habitantes por meio desses meios envolventes de contar histórias. As bibliotecas fornecem uma maneira acessível de embarcar em jornadas educacionais ao longo do tempo e do espaço. Os museus fornecem uma conexão tangível com o passado e com diferentes culturas. Visite seu museu local ou centro de história e explore as exposições. Examine artefatos de diferentes culturas, imaginando a vida daqueles que os criaram e usaram. Que histórias esses objetos dizem? O que você pode aprender com eles sobre como as pessoas viviam?
Considere visitar museus que apresentam diferentes culturas, de civilizações antigas a sociedades contemporâneas. Observe como cada cultura apresentou suas crenças, costumes e estilos de vida. Preste atenção especial à arte, roupas e ferramentas em exibição. A criação meticulosa de objetos como as cabeças colossais Olmec revela uma dedicação e paixão que transcende tempo e lugar, lembrando-nos do impulso humano universal de criar e nos expressar. O mundo natural oferece uma fonte ilimitada de maravilha e descoberta. Considere planejar uma visita a um parque nacional, um zoológico ou até no seu jardim botânico local. Observe a gama diversificada de vida vegetal e animal. Reflita sobre os métodos engenhosos que várias plantas e animais se desenvolveram para sobreviver e prosperar em seus ambientes específicos. Aprenda sobre os diferentes ecossistemas e a interdependência dos seres vivos. A exploração do mundo natural nos inspira a adotar práticas sustentáveis e respeitar a preciosa biodiversidade da Terra. O mundo natural reflete a rica tapeçaria das culturas humanas, com sua vibrante diversidade e interconectividade. Envolver-se com o mundo ao nosso redor não precisa se limitar a grandes aventuras. Pequenos atos de exploração podem trazer uma sensação de admiração e descoberta para nossas vidas diárias. Preste muita atenção aos detalhes do mundo ao seu redor. A textura das folhas, as canções dos pássaros, as expressões no rosto das pessoas. Esses detalhes aparentemente pequenos podem levar a observações surpreendentes e uma apreciação mais profunda da intrincada beleza do mundo. Fazer perguntas. Seja curioso. Não tenha medo de explorar lugares desconhecidos ou experimentar coisas novas. Toda nova experiência, toda nova descoberta, expande nossa compreensão do mundo e melhora nossa capacidade de empatia e apreciação. Explore diferentes idiomas. Aprender um novo idioma abre um novo mundo de comunicação e entendimento cultural. Ele nos permite nos conectar com pessoas de diferentes origens, promovendo a empatia e apreciando a rica diversidade da expressão humana. Aprender um novo idioma é uma jornada de descoberta, tanto da linguagem quanto da cultura que ela reflete. Ao embarcar nessas explorações, seja em seu próprio quintal ou em terras distantes, lembre-se do espírito dos Olmecs, seu espírito inovador, seu talento artístico e sua profunda conexão com o mundo natural. Suas realizações servem como uma prova do potencial ilimitado da engenhosidade e criatividade humanas. Ao explorar o mundo ao nosso redor, continuamos seu legado, promovendo um amor ao longo da vida pelo aprendizado, descoberta e apreciação pela notável diversidade de nosso planeta e de seus habitantes. O mundo é um lugar vasto e fascinante, cheio de inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas. Deixe sua curiosidade ser o seu guia e aproveitar a jornada da descoberta. O mundo está repleto de histórias esperando para ser contada, experiências esperando para serem compartilhadas e amizades esperando para serem forjadas. Abrace a aventura, valorize a jornada e permita que suas explorações enriquecem e inspirem você. Essa exploração não é apenas adquirir conhecimento. Trata-se de desenvolver uma compreensão mais profunda de nós mesmos, nosso lugar no mundo e nossa responsabilidade em relação ao futuro. A capacidade de imaginar é uma ferramenta poderosa, uma chave que desbloqueia as portas dos mundos além de nossa experiência imediata. Ele nos permite entrar no lugar dos outros, entender diferentes perspectivas e simpatizar com aqueles cujas vidas são muito diferentes das nossas. Imagine-se diante de uma cabeça colossal Olmec, sentindo o peso da história e o mistério de sua criação. Imagine os sons da selva ao seu redor, as cores vibrantes da floresta tropical, a sensação do ar úmido na sua pele. Este ato de imaginação nos conecta ao passado, nos permite experimentar a maravilha de uma civilização há muito tempo, e promove uma apreciação mais profunda pela história humana. Contar histórias é o veículo que carrega nossa imaginação. É um meio poderoso de transmitir conhecimento, preservar o patrimônio cultural e conectar-se às gerações. Os mitos e lendas do Olmec, transmitidos por tradições orais, oferecem uma janela para as crenças e valores dessa civilização antiga. Essas narrativas, sussurradas em torno de uma fogueira ou compartilhadas dentro das paredes de um lar, respiram a vida na história, tornando-a tangível e relacionável. Eles nos ensinam não apenas sobre os Olmecs, mas também sobre o poder duradouro da narrativa como meio de transmissão cultural. Pense em suas histórias favoritas, aquelas que ficaram com você ao longo de sua vida. Eles provavelmente o transportaram para mundos diferentes, o apresentaram a personagens únicos e talvez até ajudassem você a entender suas próprias emoções ou experiências. As histórias oferecem um espaço seguro para explorar emoções complexas, confrontar ideias difíceis e lidar com temas universais de amor, perda, coragem e resiliência.
As narrativas incorporadas na cultura Olmec, mesmo que não as entendam completamente hoje, falam com essas experiências humanas universais. O ato de ler em si é uma jornada da imaginação. Enquanto lemos, nossas mentes criam imagens, sons e emoções com base nas palavras da página. Tornamo-nos participantes ativos da história, preenchendo as lacunas, interpretando as nuances e nos conectando com os personagens em um nível pessoal. Esse engajamento imaginativo promove a empatia, incentivando-nos a sair de nossas próprias perspectivas limitadas e apreciar os pontos de vista dos outros. As histórias também podem nos inspirar a agir. Eles podem acender nossas paixões, nos motivar a perseguir nossos objetivos e nos encorajar a causar um impacto positivo no mundo. Considere as histórias de exploradores, cientistas e artistas que moldaram a história humana. Suas histórias não são apenas relatos de suas realizações, mas também lições de perseverança, criatividade e importância de seguir os sonhos de alguém. Os Olmecs, com seus notáveis feitos de engenharia e expressões artísticas, exemplificam essas mesmas qualidades. O poder da narrativa se estende além de livros e narrativas formais. Está presente nas conversas cotidianas, nas músicas que cantamos, nas piadas que compartilhamos e nas tradições que defendemos. Toda cultura tem suas próprias tradições únicas de contar histórias, cada uma refletindo uma visão de mundo específica e um conjunto de valores. Essas narrativas ajudam a construir a comunidade, a criar um sentimento de pertencer e manter uma conexão com o passado. A imaginação e a narrativa não são simplesmente formas de entretenimento, são ferramentas essenciais para aprender e entender. Eles nos permitem explorar diferentes culturas, diferentes períodos de tempo e diferentes perspectivas, ampliando nossa compreensão do mundo e nosso lugar dentro dele. Eles cultivam empatia, pensamento crítico e um amor ao longo da vida pelo aprendizado. Eles nos ajudam a nos conectar com os outros, a apreciar a riqueza da experiência humana e a entender a complexa tapeçaria da civilização humana. Ao se envolver com histórias de diferentes culturas, desenvolvemos uma apreciação mais profunda pela diversidade da experiência humana. Aprendemos sobre as diferentes maneiras pelas quais as pessoas viveram, os diferentes valores que mantiveram e os diferentes desafios que superaram. Começamos a ver o mundo não como uma única entidade monolítica, mas como um mosaico vibrante de culturas, cada um com suas contribuições únicas para a história humana. A civilização Olmec, apesar de sua antiguidade, oferece um poderoso lembrete da importância da imaginação e narrativa. As cabeças colossais, as intrincadas esculturas e os fragmentos sobreviventes de sua cultura falam do poder da criatividade humana e do desejo de deixar um legado duradouro. Esses artefatos não são apenas objetos de interesse histórico, eles são janelas nas mentes e corações das pessoas que as criaram. Eles nos convidam a envolver nossa imaginação, a pensar sobre suas vidas, suas crenças e suas aspirações. Imagine os artesãos que esculpiram minuciosamente aquelas cabeças enormes da rocha vulcânica. Imagine as pessoas que participaram dos rituais e cerimônias que cercavam essas esculturas monumentais. Imagine os sons de sua língua, o ritmo de sua música, os sabores de sua comida. Essas reconstruções imaginativas, embora imperfeitas, permitem-nos conectar com a civilização Olmec em um nível de EP, para apreciar suas realizações e entender sua influência duradoura. O poder da imaginação e da narrativa se estende muito além do estudo das culturas antigas. É uma ferramenta vital para entender o presente e moldar o futuro. Ao usar nossa imaginação, podemos imaginar um mundo melhor, um mundo onde a diversidade é celebrada, onde a colaboração floresce e onde todas as pessoas têm a oportunidade de atingir todo o seu potencial. Através da narrativa, podemos compartilhar essas visões com outras pessoas, inspirando-as a se juntar a nós a criar um futuro mais justo e equitativo. As histórias que contamos moldam nossas percepções, nossos valores e nossas ações. Eles informam nossa compreensão do mundo e orientam nossas escolhas. Eles nos ajudam a entender nossas experiências, encontrar significado em nossas vidas e a se conectar com algo maior que nós. À medida que continuamos a explorar o mundo, por perto e longe, abraçamos o poder da imaginação e da narrativa, permitindo que eles guiem nossa jornada de descoberta e nos inspirem a criar um mundo digno do espírito humano. Deixe o legado dos Olmecs, sua ingenuidade, sua arte e sua conexão com o mundo natural servem como um lembrete constante da capacidade limitada da imaginação humana. Deixe a história deles nos inspirar a continuar a explorar, aprender, criar e compartilhar nossas histórias com o mundo. O mundo é um livro cheio de histórias esperando para serem descobertas, esperando para serem compartilhadas, esperando para nos inspirar. Deixe sua imaginação ser o seu guia e deixe sua criatividade brilhar.
A jornada da descoberta nunca termina. A aventura continua. O potencial é ilimitado. O sol mergulha abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, assim como aconteceu nas terras de Olmec séculos atrás. Imagine a lenta descida de crepúsculo sobre a exuberante floresta tropical, o ar mais frio do ar imóvel. O verde vibrante da selva se aprofunda nas sombras, pontuado pelas luzes cintilantes dos vagalumes. Uma brisa suave sussurra pelas folhas, carregando o perfume doce de flores florescentes e a terra úmida. Os sons do dia, a conversa de macacos, os pedidos de pássaros exóticos, entram no silencioso zumbido da noite. Ouça atentamente, e você poderá ouvir o chilrear macio de grilos, uma sinfonia rítmica que enche o ar noturno. O croaquem de sapos ecoa das vias navegáveis próximas, uma canção de ninar cantada pela própria natureza. A selva à noite é um mundo de mistério e admiração, um reino de criaturas escondidas e segredos sussurrados. É um mundo que tinha imenso significado para o povo Olmec, um lugar onde eles se conectaram com os espíritos da natureza e onde sonhos e visões dançavam na escuridão. Imagine-se situado dentro de uma pequena vila de Olmec, cercada pelos sons reconfortantes da noite. As estrelas brilham brilhantemente acima, lançando seu brilho suave sobre os telhados de palha das casas. O ar é quente e úmido, um cobertor suave que o envolve em seu abraço. Sinta a suavidade da terra sob seu corpo enquanto se deita para dormir. À medida que a escuridão se acalma, deixe sua mente voltar para as cabeças colossais Olmec, suas expressões enigmáticas olhando para a noite. Imagine suas superfícies pedregosas esfriarem ao toque, refletindo a luz da lua e das estrelas. Imagine as histórias que essas esculturas monumentais poderiam contar, se elas pudessem falar. Sua presença silenciosa fala volumes da ingenuidade, da criatividade e das crenças espirituais do povo Olmec. Deixe os sons rítmicos da noite que o levam a um estado de tranquilidade pacífica. Imagine o jaguar, um poderoso símbolo na cultura Olmec, rondando silenciosamente pela escuridão. Embora seja um símbolo de poder e mistério, também é uma criatura da noite, em casa sob as estrelas. Abrace o mistério, o poder silencioso, a sensação de admiração que evoca. Este animal magnífico é apenas uma pequena parte da beleza do mundo natural que os Olmec celebraram. Feche os olhos e respire profundamente, inalando o ar fresco noturno. Sinta a calma lavar sobre você, uma onda suave de relaxamento. Os sons rítmicos da selva, a brisa macia e a escuridão reconfortante funcionam juntos para criar uma atmosfera de tranquilidade pacífica. Deixe suas preocupações desaparecerem, como nuvens se dissolvendo no céu noturno. Imagine-se flutuando em uma canoa em uma calma lagoa Olmec. A lua reflete sobre a água parada, criando um caminho cintilante para o horizonte. O ar está quente e imóvel, e os únicos sons são a lapidação suave da água contra a canoa e sua própria respiração suave. Sinta a paz da água, sinta o movimento gentil, sinta a completa quietude da noite ao seu redor. Deixe sua imaginação transportá-lo para o coração de um templo Olmec, onde rituais antigos foram realizados sob a luz da lua. Imagine os cantos rítmicos dos sacerdotes, os sussurros silenciosos do povo, o perfume do incenso enchendo o ar. Sinta a sensação de reverência e reverência que permeava esses espaços sagrados. Os Olmecs entenderam que a natureza está ao nosso redor. Deixe esse entendimento cair de você, trazendo paz e tranquilidade. Ao adormecer, deixe as imagens do mundo Olmec encher seus sonhos. Imagine as cabeças colossais, as intrincadas esculturas, a exuberante floresta tropical, os sons rítmicos da selva à noite. Deixe essas imagens trazerem uma sensação de calma e admiração ao seu sono. A história de Olmec é uma história de conexão, uma conexão com a terra, uma conexão com a natureza, uma conexão entre si. Essa civilização antiga entendeu o profundo poder da natureza e integrou esse entendimento em todos os aspectos de suas vidas. Sua arte, seus rituais, sua própria existência foi moldada pelo mundo natural. Deixe esse sentimento de profunda conexão, a profunda conexão entre a humanidade e o meio ambiente, fique com você quando você adormece. Permita-se imaginar as ricas texturas da vida de Olmec. Sinta a suavidade dos ornamentos de jade, a textura áspera da pedra vulcânica da qual as cabeças colossais foram esculpidas, a suavidade dos tecidos que adornavam suas roupas. Deixe essas sensações táteis levarem você a um sonho cheio de imagens e memórias pacíficas. Agora, à medida que o mundo ao seu redor se acalma, os sons do dia gentilmente desaparecem. Imagine-se profundamente conectado à paz e quietude da noite de Olmec.
Deixe os sussurros da floresta tropical, o castigo dos sapos e o chilrear suave de grilos criam um fundo suave para o seu sono tranquilo. O poder antigo da civilização Olmec, sua força, sua cultura, todos em silêncio, protegendo você enquanto você descansa. Deixe a energia calmante desses sons lavar você, facilitando suavemente nas profundezas do sono. Deixe o ritmo suave de sua respiração combinar com o ritmo pacífico da própria natureza. Inspire lenta e profundamente, sentindo o ar encher seus pulmões. Expire suavemente, liberando qualquer tensão ou ansiedade. A cada respiração, você se move cada vez mais para o reino pacífico do sono. O mundo Olmec, cheio de admiração, mistério e paz, permanece em sua memória para confortá-lo. A noite é um tempo de descanso e rejuvenescimento, uma época em que o corpo e a mente podem reparar e se preparar para o dia seguinte. Ao adormecer, saiba que você está cercado pela energia pacífica das terras Olmec, seu legado de criatividade e sua força silenciosa. Deixe essas energias trazem sonhos pacíficos, cheios de imagens de florestas exuberantes, esculturas misteriosas e os sons calmantes da noite. Deixe as imagens da cultura Olmec, a conexão com a terra e a arte deles permanecerá com você muito tempo depois de adormecer. Sua sabedoria e sua riqueza cultural fazem parte de um mundo muito maior. Lembre-se de que, ao fechar os olhos, deixando essas imagens pacíficas o abraçarem. Agora você está profundamente conectado ao mundo antigo e está oferecendo o presente de uma noite de sono tranquilo. Bom sono. Dorma profundamente. Descansar pacificamente. A selva espera por você em seus sonhos. Traseiro da matéria. Este apêndice inclui uma seleção de atividades inspiradas na Olmec para envolver ainda mais jovens leitores com a rica cultura explorada neste livro. Máscara Olmec. Instruções e modelos para criar máscaras no estilo Olmec usando materiais prontamente disponíveis, como placas de papel, papel de construção, tinta e penas. Jaguars Flores de desenho. Solicita criativos que incentivem as crianças a desenhar jaguars em várias poses e estilos, refletindo o significado desse poderoso símbolo na cultura Olmec. Construção da cabeça colossal. Um guia passo a passo para construir uma cabeça colossal em miniatura usando materiais de barro ou reciclado, permitindo que as crianças recriem esses monumentos icônicos. Essas atividades são projetadas para serem divertidas, educacionais e adaptáveis a diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. Cabeças colossais. Esculturas maciças de pedra que representam governantes ou divindades de Olmec, encontrados em todo o coração de Olmec. Jaguar, felino poderoso, Olmec. Símbolo de crédito na cultura Olmec, representando força, poder e a noite. Olmec, a civilização complexa mais antiga conhecida na Mesoamérica, florescendo de aproximadamente 1200 a 400 AC. Mesoamérica, a região que abrange o México atual e partes da América Central. Jade, uma pedra verde preciosa altamente valorizada pelos Olmecs por seu significado espiritual e uso em ornamentação. Embora este livro priorize uma abordagem narrativa, os seguintes recursos foram consultados para garantir a precisão e a compreensão cultural da civilização da Olmec. Coy, Michael D. O Mundo Olmec. Thames and Hudson, 1987. Diel, Richard A. Os Olmecs, a primeira civilização da América. Thames e Hudson, 2004. Pastore, Esther. Olmec Art. Oxford University Press, 1990.